Então, boa noite a todos. Que Deus seja conosco hoje e sempre. Boa noite, pessoal, os amigos do Facebook que estão assistindo. Hoje nós estamos aqui no Centro Espírita Meio aqui de Londrina. Os estudos serão feitos aqui na casa. Então, hoje nós vamos finalizar a obra Ação e Reação. Mas, como de costume, antes de nós entrarmos mesmo, vamos fazer uma prece. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Criador, nosso Pai Celestial, para que possamos pedir, Pai, que ilumine o nosso pensamento nesta noite de segunda-feira, para que possamos absorver esse conteúdo da obra, para que possamos estar abertos a essas ideias. Pedimos, Pai, que prossiga iluminando os nossos caminhos aqui na Terra, para que possamos crescer, possamos evoluir, possamos internalizar os princípios das suas leis divinas. Pedimos ao Mestre Jesus que nos ampare esta noite, lembrando, Mestre, que somos trabalhadores da sua seara, que possamos ofertar aquilo que nós temos de melhor, para que a sua palavra se difunda entre todas as pessoas. E por fim, agradecemos aos Espíritos amigos aqui presentes, que coordenam os estudos, com os quais nos conectamos a partir deste momento. Pedimos aos amigos espirituais que nos inspirem esta noite, para que possamos seguir todos irmanados neste amor e nesses fluidos que se prestam para o nosso bem-estar espiritual. É o que pedimos, Pai, em Teu nome, hoje e sempre, assim seja. Pessoal, como de costume, eu vou indicar o livro que eu leio nos dias antes, né? Eu li esse livro, Intercâmbio Mediúnico, do Espírito João Cleófas, que é psicografia do Divaldo Pereira Franco. Então, eu realmente fiquei surpreso com o livro. Eu dei 2 cursos de mediunidade, eu não tinha lido esse livro. Eu falei, meu Deus, como é que eu pude dar 2 cursos e não li esse livro? E é um livro muito bom. E tem uma curiosidade, porque ele é um livro de psicofonia do Divaldo durante as reuniões. Alguém gravava as psicofonias dadas ao final, que era um espírito benfeitor, e ele foi médico quando esteve aqui encarnado, o espírito João Cleófas. E depois alguém teve a ideia de publicar o livro. Então as mensagens são primorosas, né? São sempre chamando a atenção quanto aos deveres de quem está numa reunião mediúnica, né? Como nós lemos o livro, né, sobre mediunidade, então eu achei interessante fazer essa indicação, tá? Pessoal, vamos prosseguir então, né? Vamos finalizar o livro. Tenho certeza que todos gostaram muito. Essa segunda parte da obra é realmente muito interessante, são muitos casos, e nós vamos vendo a pujança da lei da causa e efeito, da lei conhecida como ação e reação, que satisfaz o princípio do Cristo a cada um de acordo com as suas obras. Enfim, ela nos diz essa lei de que nós estamos vinculados ao nosso passado espiritual, e o nosso futuro depende do que nós fizermos a partir de agora. Ela vai nos conectando aos acontecimentos passados, ao mesmo tempo que nos dá um grau de responsabilidade naquilo que nós esperamos para o nosso futuro. Essa é a lei de ação e reação que dá então título à obra. Então, na primeira parte da obra, nós vimos ali uma história central, que foi a história do Antônio Olímpio, aquele fazendeiro que acabou retirando então dos 2 irmãos a parte da herança que receberam do pai. Então a história se centralizou nisso. Então nós vimos ali o resgate do Clarindo, do Leonel, dos 2 obsessores, que ficaram apegados à fazenda, estavam obsediando o filho Luiz. Enfim, tem toda aquela trajetória de obsessão e acabaram realmente se redimindo, por assim dizer, no início da redenção dos 2. Foram internados na mansão Paz, que é dirigida pelo Druso, e agora estão preparando já a próxima reencarnação. Então isso nós vimos na primeira parte da obra. Agora tem uma série de acontecimentos, são fatos, que vão explicando essa lei da causa e efeito, ação e reação. E cada um com as suas particularidades. Nós vamos percebendo que o chamado a programação espiritual que nós fazemos, o planejamento espiritual, não é tão rígido como muitas vezes nós imaginamos que ele seja. Pelo menos falo por mim. Eu sempre, lá nos meus primórdios do Espiritismo, achava que havia algo muito rígido nessa questão da programação. E vamos ver que ela realmente é só mesmo ali algumas linhas mestras. No mais, nós podemos alterar, podemos modificar, podemos melhorar ou podemos prejudicar esse planejamento. E lembrando que a Mansão Paz é uma instituição ligada à Colônia Nosso Lar. Vocês observaram que é uma instituição voltada para o acolhimento daqueles que foram criminosos perante a lei humana
e perante a lei divina. Repararam isso? Não é aquele, como André Luiz, que só teve ali um descuido na sua parte espiritual, não teve muito interesse na construção da sua espiritualidade, e foi direto para a colônia Nosso Lar, André Luiz. Aqui não, aqui são espíritos criminosos, que praticaram crimes, que mataram, que roubaram, ou que cometeram suicídio, enfim, são espíritos mais endividados. Então, cada instituição tem a sua vocação. Nós vimos entre a terra, no livro Entre a Terra e o Céu, uma instituição um educandário, só para crianças que desencarnam. Então, cada um tem a sua vocação, tem a sua finalidade. Temos que ter isso também em mente, tá? Para podermos organizar os nossos pensamentos ao redor de cada obra. Então, vamos iniciar no capítulo 10, que nós tínhamos falado, nós avançamos até o capítulo 9, e agora vamos avançar até o capítulo do 10, até o final da obra, então. Então, lembrando que o Quilos relatou a sua história pessoal, que ele também esteve encarnado, ele era médico, só que ele era muito apegado ao dinheiro, e isso fez com que ele se transviasse no caminho divino de uma maneira realmente odiosa. E acabou acontecendo a morte da madrasta, a morte do pai, todo aquele envolvimento em razão do apego. Ele usou disso, para poder conscientizar os dois obsessores. É isso que aconteceu ali na história. E o estudo, então, desses primeiros personagens está centrado na questão do apego aos bens materiais. Os bens materiais em si, eles são amorais, no sentido de que a nossa vontade que parte de nós que vai nos escravizar ou não a esses bens materiais. E ali alguns espíritos estavam escravizados aos bens materiais, ao apego. Kardec vai perguntar sobre o que mais caracteriza, mais ou menos isso, a imperfeição no Livro dos Espíritos. Eles respondem: o apego aos bens materiais é o maior sinal de imperfeição. E a resposta é muito correta, porque tudo que envolve a terra, os bens daquilo, o plano nosso corpóreo, significa que é distante do plano espiritual, que é distante da espiritualidade. Este plano nosso, ele é um plano de aprendizado. O Espiritismo não vai pregar, como outras religiões, outros ramos de conhecimento, aquele distanciamento absoluto dos bens materiais e a pessoa vivendo de contemplação. O Espiritismo fala que nós devemos dar o valor que é o verdadeiro valor aos bens materiais, não nos escravizando, não prejudicando outras pessoas para poder consegui-los, não deixando o egoísmo nos escravize, porque no fundo o apego aos bens materiais está o quê? É um sintoma do egoísmo extremo da pessoa. O Antônio Olímpio foi tão egoísta que ele queria só para ele a fazenda que ele herdou do pai. Não queria dividir com os outros irmãos. Isso é o egoísmo. Lembrando que, segundo o Livro dos Espíritos, o pior defeito moral que nós temos chama-se egoísmo. De todos. Porque nós nos colocamos como merecedores de atenção, como sendo pessoas privilegiadas. A nossa vontade tem que ser a vontade que deve ser satisfeita. E quanto mais nós nos colocamos como centro das atenções, centro de privilégios, mais nós nos afastamos da lei divina. Porque a lei divina é a lei da doação para o próximo. O Evangelho é todo centrado nessa lei, de doação para o próximo. Nós vamos agradar a Deus ajudando, auxiliando, de todas as maneiras que são lícitas e viáveis, o nosso próximo. E o egoísmo nos afasta desse princípio. Tudo está interligado. E o apego aos bens materiais nada mais é do que quando se externa, vamos dizer, o egoísmo, ele pode então se degenerar nesse apego aos bens materiais. Isso realmente pode deturpar o caminho espiritual das pessoas. Isso que nós vemos muito, infelizmente, no nosso plano aqui encarnados. Existe um apego extremado por parte de muitas pessoas aos bens materiais. Então isso é muito pernicioso mesmo. E esse o apego também a pessoas. Por exemplo, também existe uma coisa bem, às vezes, mãe com filho, por exemplo. Existe aquele apego prejudicial. Aquele apego excessivo, aquele ciúme excessivo, tudo que é excessivo, você quer se tornar uma pessoa, a sua propriedade, isso também é prejudicial, altamente prejudicial. A doutrina cristã ela é libertária, ela nos liberta das algemas, do egoísmo, do ciúme, do orgulho. Até Cristo, até as leis de Moisés eram leis muito autoritárias, que impunham, eram muito de impor mesmo dado o comportamento. O Cristo veio e nos libertou de tudo isso. Emmanuel vai falar na introdução do livro Ação e Reação que o Espiritismo ele é um regrador da nossa liberdade. Olha que frase. Ele vai disciplinar a nossa liberdade, mas a liberdade nossa ela deve ser bem exercida de acordo com as leis divinas.
Porque está lá no livro dos Espíritos que nós só seremos felizes quando praticarmos as leis divinas. Não há outro contexto segundo os Espíritos. Não há outro contexto. Como que eu obtenho uma felicidade? Kardec pergunta mais ou menos isso. Relativa, porque a felicidade absoluta são os Espíritos puros. Só nós não temos condições de compreender esse grau de felicidade ainda. Eles falam, né, praticando a lei divina, há muitos males se forra, né, nos libertam. Nós seremos felizes dentro da nossa realidade ainda de seres em evolução. Isso está lá no livro dos Espíritos, porque tudo é muito relativo. Nós não podemos aplicar um paradigma de leis para cada pessoa. Aqui vamos ver isso também. Cada caso aqui que vai ser contado a partir de agora tem as suas especificidades. Não existe, né, um modelo absoluto. O Espiritismo ele é aberto para isso, libertário para isso, né, mas com regras. Então ali vamos agora voltando, né? Então o Leonel e o Clarindo já estavam transformados, eles voltam à fazenda, à equipe espiritual, aí eles fazem ali, abrem um parênteses e vão até um hospital. E fazem ali um auxílio a uma mulher que está grávida, a Laudemira. Porque eles fazem ali todo um apoio aos tutelados da Mansão Paz. Isso nós sabemos desde a obra Nosso Lar, que toda vez, ou quase todas as vezes, que uma equipe espiritual auxilia um espírito encarnado, quase todas as vezes, é porque o espírito está vinculado à instituição. Já repararam isso? Desde a colônia, desde o livro Nosso Lar, nós temos essas informações. Ele é tutelado do Instituto. Ele é nosso abrigado, ele esteve aqui fazendo um período de aprendizado, agora nós estamos acompanhando a encarnação dele. Nossos pupilos, né? São os espíritos benfeitores, espíritos familiares, espíritos anjos guardiões, são esses espíritos que vão ali traçando um auxílio para os que aqui se encontram encarnados. A Laudelina no passado era detentora de grande beleza física e desviou muitas pessoas que se tornaram inimigas. Então o plano ali, reencarnatório dela, é que ela receberia 4 espíritos. Só que teve um problema aí que ela poderia já prejudicar a sua parte física, né, no aparelho reprodutor, e isso não poderia acontecer, senão impediria o acesso desses espíritos por ela como filhos. Então por isso que ela teve esse socorro, digamos assim, especial por parte dos Silas, né? Então o Silas começou a fazer algumas operações magnéticas. Nós sabemos que eles usam muito magnetismo, os espíritos, desde o começo do Nosso Lar, eles usam muito os passes, a transmissão de fluidos, a doação de fluidos. Só que eles sabem manipular. Eles fazem, né, passes, né, longitudinais, que são, né, direto, outros em formas circulares, outros no córtex, no cérebro, outros em outros órgãos. Repararam isso? Tem toda uma trajetória. Porque eles têm uma leitura que nós não temos ainda. Eles sabem, eles conhecem o perispírito. Então o passe atua sobre o perispírito. Atuando sobre o perispírito, o corpo físico sofre um influxo disso. Mas o passe é dirigido tanto na esfera propriamente espiritual quanto o nosso passe numa casa espírita, é dirigido ao perispírito. Essa é a lógica, né? Aí ela também fez algumas preces, né? E depois ela se restabeleceu. E o médico encarnado dispensou uma cesariana que estava programada para ela fazer ali. Resolveram um pequeno caso ali, que foi dito ali, né? E o Silas diz que, na verdade, ele estava procurando ajudar outros espíritos porque ele vai exercer a medicina na encarnação seguinte, porque ele não deu valor, né, na profissão dele de médico. Então ele ocupava o tempo vago dele para isso, para essas finalidades. Isso é importante que nós saibamos também como eles aproveitam muito bem o tempo. Aí ele falou da Laudelina, a história dela, pertenceu à corte da rainha de Nápoles, lá no ano de 1414, e ela, enfim, teve várias situações ali de perseguição a outras pessoas e acabou se enredando numa rede de acontecimentos ali que agora está há séculos tentando se acertar com a lei divina. Ela ficou em regiões infernais, foi resgatada, encarnava, voltava para regiões infernais, era preparada, voltava, desencarnava, voltava para regiões infernais durante 400 anos. E continua ainda no processo de acertamento com as leis divinas. Como disse Jesus, ninguém sairá sem ter pago o último ceitil. Ceitil é algo muito pequeno. Ninguém sairá sem ter pago isso, né? Aí na sequência, dito por Silas, que, respondendo ao Hilário, que Laudelina não se lembrava de forma nítida dos acontecimentos passados, né? Por chegar em estado de emergência toda vez que ela retornava à Mansão Paz.
Aí depois eles conversaram ali com os ex-obsessores, né, o Leonel e o Clarindo, vocês viram ali? O Leonel tinha dito que gostaria de ter sido pianista. Né? E ele tinha uma inteligência bem vibrante, segundo o André Luiz. Né? Ele gostava da música, queria estudar música, mas os planos foram interrompidos pelo assassinato de que foi vítima, né, planejado pelo irmão dele. E gostava das obras de Beethoven. Depois vai aparecer que lá mais adiante o Silas foi ouvir Beethoven ali, a Sexta Sinfonia, que é a Sinfonia Pastoral. Eu hoje ouvi só para poder, né, eu estava trabalhando, deixa eu colocar Pastoral para ouvir. 36 minutos. E é linda mesmo, né? É linda mesmo. Né? Vocês vejam assim, como o ódio, o espírito, esse Leonel aqui especificamente, ele tinha essa vocação para a música. Eu acho muito bonita a vocação para a música, que a música é muito difícil. A música exige uma entrega muito grande para quem realmente quer ser um grande músico e tem que ter um talento especial. Então, a pessoa que tem um talento especial tem uma sensibilidade. A música requer isso. Vocês vejam como o ódio pelo irmão desviou do caminho. Completamente. Reparem nisso. Porque nós já vimos casos na obra do André Luiz de espíritos que foram vítimas de crimes horrendos, porém, quando desencarnaram, não tiveram nenhuma mágoa em relação ao ofensor e trilharam o caminho normal. Já outros guardaram essa mágoa, que se tornaram, então, se degeneraram em processos obsessivos. Reparem essa sutileza de várias situações. Foca a energia na vingança e deixa de focar na sua própria história. No seu próprio desenvolvimento espiritual. Foca só na vingança. Porque a vingança aturde, o ódio aturde ainda, né? Deixa a pessoa num estado de desequilíbrio. Né? E além disso, é algo sutil que ainda nós temos uma lei mais complexa, mas que envolve a lei da causa e efeito. Né? Porque se ele desencarnou por um homicídio, o Leonel e o Clarindo, os dois, é porque estava, né, dentro de uma trajetória essa desencarnação. Nós não temos todas as informações sobre a lei da causa e efeito. Ela é complexa. Mas tem aquele princípio do Cristo, né, que os escândalos são necessários. Mas ai por quem os escândalos vêm. Ou seja, independente do meu comportamento, de qualquer outra pessoa, se uma pessoa tiver que desencarnar de uma morte violenta, isso vai acontecer. Mas se eu for um instrumento disso, eu vou acabar violando a lei divina e impondo para mim uma necessidade de ressarcimento. Entendeu como funciona? É um princípio difícil. Né, o débito. Não é fácil compreender isso, mas é assim que funciona. E ele chegou a esse raciocínio, Leonel. É um raciocínio mais apurado. Né? Ele fala assim, que estava compreendendo que o homicídio de que fora vítima era uma necessidade da lei da causa e efeito, embora tal não exima a responsabilidade no Antônio Limpo. Porque as leis, né, elas vão atuando, as leis divinas, sempre buscando a reparação e, consequentemente, a reeducação do espírito. Né? Aí o Leonel ele abordou a questão da obsessão, porque lembra da Alzira, a esposa do Antônio, no caso a cunhada dos dois, ela sofreu um processo obsessivo, isso que não é muito bem trabalhado na obra, isso é só mencionado. Esse processo obsessivo a levou à morte no mesmo lago, só que não é detalhado o que aconteceu exatamente. A Alzira, por sua vez, é um espírito diferenciado, ela foi vítima de obsessão, só que ela estava num patamar mais elevado, repararam isso? E ela, por sua vez, agora vai se oferecer para recebê-los como filhos. Só que eles já estão com uma consciência de culpa, tanto o Clarindo quanto o Leonel, da obsessão que eles fizeram em relação à Alzira. E a lei da causa e efeito, lembrando, ela vai atuar naquelas infrações à lei divina que nós fizermos enquanto encarnados e também as infrações que nós fizermos enquanto desencarnados. Eles vão ter que acertar com a lei divina a obsessão que levou à morte da Alzira. Isso também é dito aqui. Eles vão ter aquelas atenuantes, que é a questão que eles foram vítimas de homicídio. Por isso vão ficar 25 anos na mansão para poder obter conhecimento, obter uma disciplina mental para poder encarnar em melhores condições. Ao contrário do Antônio Limpo, que vai ter 2 a 3 anos só na mansão Paz. Não vai ter tempo de preparar. Ou seja, a trajetória, o retorno dele vai ser mais difícil, porque ele é um homicídio. Tem tudo isso dentro da lei divina. Vocês devem pegar esses detalhes, né? Os atenuantes, né? E essas atenuantes, as agravantes. Vamos ver isso nesses casos aqui, né? Até chegar naquele espírita lá, Madelino, que nasceu com aquele problema na pele. São as atenuantes, porque ele estava se dedicando muito à doutrina. Outros agravantes. Então, tem tudo isso, né? Atenuante, como fala aqui, ameniza, reduz um pouco, melhora. Tem também na lei penal. A lei penal tem várias atenuantes em vários crimes aqui no nosso sistema, né? Então o juiz vai analisando, no final ele fala que a pessoa tem, quando a pessoa cometeu um homicídio, vai pegar, por exemplo, 20 anos, linguagem mais simplória.
Aí tá, 20 anos. Aí ele começa, mas ele estava sob influência de um estado moral totalmente ali desequilibrado, porque ele viu o filho sendo assassinado. Aí vai reduzir em 1 ano. Por outro lado, ele não tinha condições de compreender totalmente o caráter, reduz mais 1 ano, vai reduzindo. E são as atenuantes. Ou o agravante, cometeu um homicídio contra o pai, contra a mãe. Pegou 20 anos, porque matou uma pessoa. Essa pessoa, 20, era a mãe, aumenta mais 1 ano. Ele usou de um meio de tortura para matar, não só, né? Ele torturou e matou, aumenta mais 2 anos. São as agravantes do fato. O fato existe. E aí outras circunstâncias vão atingindo. A lei divina acontece praticamente de forma idêntica, claro, com a sua perfeição. Né? Com a sua o perfeição. gesto de amor que cobre a multidão, né? Que Jesus fala. O Tem a gesto ver. de amor que cobre a multidão do Tem a ver. pecado. Né? Essa fala do apóstolo Pedro, em uma das suas cartas, isso, exatamente, mas não está lá no que compõe o Evangelho, no Novo Testamento, por assim dizer. Né? Mas essa frase é famosa mesmo, né? O gesto de amor cobre mesmo a multidão de pecados. Né? Aí tal, então, passando, né, foram feitos lá alguns ajustes, né, na futura encarnação do Leonel e do Clarindo. Né? E só uma frase do Silas aqui, em relação a Alzira. Ele diz assim: Alzira já conseguiu entesourar, reunir bastante amor para entender, perdoar e auxiliar. Porque quanto mais amor puro no espírito, mais amplos recursos da alma perante Deus. Achei tão bonita essa frase. Quanto mais nós vamos nos galgando ali dentro da ideia de amor, expandindo o amor ao próximo, às pessoas que nos ofendem, trabalhando em favor do próximo, vamos lapidando o nosso espírito, vamos, né, conquistando patamares e conquistando favores, por assim dizer, perante a lei divina. Aí ele diz ao Silas: aqueles que amam realmente governam a vida. Interessante. É uma filosofia que não vigora muito entre os encarnados. Aqui são valores geralmente vinculados à riqueza, ao poder, né? Tem pessoas que acham que pode rasgar a multa porque ocupa um cargo público importante, né? Ofender a outra pessoa que está cumprindo um dever legal, acha normal, né? Tem pessoa que acha normal, só que é aquele que ama que está num patamar muito superior, né? Aquele que cumpre as leis divinas, né? Aí eles vão a uma fazenda, ali saem em direção, vai ter um encontro agora, né, da Alzira com os 2 cunhados para poderem planejar ali, né? Primeiro eles passam lá naquela residência, vão ouvindo, ele chega lá, tem aquele personagem que é bem secundário, o Paulino e do filho, daí o Silas vai para ouvir a 6ª Sinfonia de Beethoven. Aí o desencarnado pai vai lá e fala para o filho, né, fala, né, mentalmente, ele já capta, repararam essa sutileza? Essa é aquela mediunidade não ostensiva, que todos nós temos, por meio da intuição, por meio da telepatia. E ele foi, a sintonia deles era tão grande, que ele pegou, se levantou, pegou o disco e colocou para ouvir. Também prestem atenção. Vai ter uma cena dessa no livro Sexo Destino, nosso próximo, que a pessoa está lá, né, no apartamento, aí chega o obsessor e fala lá para ele: beber, meu caro, beber. Ele se levanta, pega o uísque, a garrafa de uísque, coloca e bebe. Automaticamente. Né? Como se a ideia brotasse dele, de dentro, quando foi um espírito. Então prestem atenção, essa é a chamada mediunidade não ostensiva que todos nós temos, porque nós estamos sujeitos à influência espiritual. Aqui uma influência benéfica, nesse caso aqui, porque foi o pai. Aí eles ouviram a Sinfonia Pastoral e eles ficaram mais amenos. Lembram que lá no livro Memórias do Suicida, lá na fortaleza onde eles ficam, suicidas, só podem ouvir música erudita. Não é autorizado nenhum outro tipo de música, que é uma música mais nobre, vamos dizer assim, que acalma, uma música que nos eleva. E tem até lá uma cenazinha no livro Memórias do Suicida que o espírito de Chopin, de Frédéric Chopin, vai lá dar um curso, ensinar. São detalhes, eu gosto desses detalhes das obras. São detalhes. E lá no livro Nosso Lar, também tem uma menção de que os espíritos trabalham melhor ouvindo música. Repare, tá? Está no nosso lar. Os que estão na indústria, né? Lá fazendo artefatos, preparando alimentos, eles estão ouvindo música, provavelmente música erudita ou música mais sublime. Isso é muito comum também, né? Muito comum. E todos foram arrebatados a sublimes emoções com música enobrecida. Né? A música ali foi um preparo emocional para o Clarindo e para o Leonel,
que eles vão agora ter um encontro com a Alzira na sequência. Né? Ali no lago mesmo, repararam? Os três morreram no lago, a Alzira, o Leonel e o Arlindo. Os três se reuniram no lago para acertarem a futura encarnação deles. Ela como mãe, Antônio Olímpio como pai e os dois como filhos. Vamos ver, eu acho que é isso, né? Isso. Agora o capítulo 11, o templo e o parlatório. Entenderam bem esse capítulo? Então são instituições, o templo fica dentro da mansão, o parlatório fica ali na parte externa, mas anexa à mansão pais. E ali ficam circulando espíritos nesse parlatório. E espíritos mais em estado de desequilíbrio. Não que eles vão prejudicar, mas eles não têm ainda uma compreensão exata de tudo o que está acontecendo ali. Então vamos ver ali esse capítulo 11. Né? Então hoje tem muito assunto para conversar, vai ter que caber em 2 horas. Vai ter que caber esse relógio, vai ter que parar esse relógio, né? Para dar tempo, né? Aí diz o Druso ali logo no começo: a morte fisiológica realiza grande ceifa. Em nosso mundo temos desse modo a seleção natural dos frutos. Os raros que se mostram aprimorados são conduzidos à lavoura da luz divina. Espero que nós possamos nos esforçar para estarmos entre esses raros que se mostram aprimorados. Esse é o nosso objetivo enquanto nós nos encontramos aqui. Nos planos celestiais para a mais ampla ascensão ao grande futuro. Todavia, a massa esmagadora dos que chegam deteriorados ou imperfeitos estaciona nos celeiros da sombra das regiões inferiores em que nos achamos. A grande maioria dos que desencarnam vão para regiões de sombras. É bom que nós saibamos isso. A espera de novo plantio nas leiras do mundo é que cada criatura transpõe os umbrais do túmulo com as imagens que a si mesma plasmou, né, criou para si, utilizando os recursos do sentimento, da ideia, da ação que a vida lhe empresta, irradiando as forças que acumulou no espaço e nos tempos terrestres. Tudo que nós fazemos aqui, nós vamos levar como realmente o nosso patrimônio espiritual. É isso que nós levaremos para lá. Essa é a riqueza que os ladrões não roubam e que as traças não roem, se for realmente riqueza. Né? Ou então, infelizmente, é algo impuro que nós teremos que ali passar um tempo em regiões até que nós consigamos ali regiões mais nobres, para que nós façamos nossos estágios antes de retornar aqui. Ali então eles foram ao templo da mansão, ao templo também externo aqui, né? Para onde vão encarnados em desdobramento, pelo sono, e também desencarnados. Aí havia ali 200, 200 entidades diversas, formando um piedoso conjunto em fileiras quase do mesmo número. A André Luiz ficou comovido de ver as orações, as preces, tinha alguns nichos, representando as ideias das religiões, né, praticadas por aqueles espíritos. Entenderam isso? Então, algum que era muito católico conseguia plasmar ali a imagem de algum santo, ou de Maria, que eles chamam de Nossa Senhora. Outras religiões, ali tinha até uma que plasmou o retrato do Dr. Bezerra de Menezes. Repararam isso? Uhum. Plasmando por meio dos fluidos, naquela sua fé. Então, era um templo que era realmente ecumênico para todas as religiões praticadas ali pelo Espírito. Porque nós sabemos que o Espírito não vai se tornar, né, de uma hora para outra, inserido na chamada religião cósmica, que o Espiritismo vai revelando para nós por meio das leis divinas. Então, cada um vai se adaptando ali na sua própria fé. O que importa é cultivar a sua espiritualidade e o caminho para Deus, percorrer esse caminho. Né? Aí, nesse sentido de Silas, até que a alma obtenha sabedoria infinita, é indispensável o caminho na longa estrada dos símbolos de alfabetização e cultura, que a dirigem na senda de elevação intelectual. E até que atinja o infinito amor, é necessário palmilhe, né, caminho, as longas rotas da caridade e da fé religiosa, nos múltiplos departamentos da compreensão que lhe assegura o acesso à vida superior. Os poderes divinos que nos regem determinam que toda classe de fé sincera e respeitável aqui encontre amorosa veneração. Toda classe de fé. Não é o rótulo da pessoa ser daquela ou da outra religião ou não ter religião, mas é a fé, é o que ela desenvolve dentro dela, qual é o contato que ela desenvolve com Deus, qual é a conexão que ela desenvolve com Deus. É isso que vai ditar uma melhoria e também, consequentemente, uma melhora, um melhor retorno ao plano espiritual.
Aí depois, no final do capítulo, eles foram ao parlatório, que é um outro setor ali, para o lugar para almas em desespero, diz aqui. A claridade ambiente se apagava quase que de chofre. Eles foram do templo, passaram para o parlatório, um outro lugar. Aí já a luminosidade já se reduziu. Onde há desequilíbrio, onde há espíritos sofredores, geralmente a luz ela é mais rara. Quanto mais nós vamos ascendendo, até nessas regiões aqui, a luz ela é mais intensa. Isso eu gosto de tudo aceso. E Lembrança. Para lembrar. E essa claridade é do sol, né? Não necessariamente. Né? O Sol ele é um dos elementos que contribui para isso. Mas lembra que estavam em regiões acima no umbral, em outros livros, e era escuridão. Quase não se via o Sol. Tem espíritos luminosos, Tem né? espíritos que A produzem a luz vem do luminosidade. espírito. Do espírito e também, vamos dizer, na Mansão Paz. Aqui, por exemplo, com certeza eles têm recursos de luminosidade lá. Os espíritos vão trabalhando nesse sentido. Nós não conhecemos esse mecanismo ainda. E tem a luminosidade dos próprios espíritos também. São duas forças. E a do Sol também. É que eu lembro que Nos eu me planos. surpreendi quando na literatura de André Luiz falou que é o mesmo sol. O mesmo Sol. Lembra Para que mim lá foi assim chocante. em Obreiros da Vida Eterna, lá eles falam, acho que foi em Obreiros, salvo engano, foi em Obreiros. Lá na Casa Fabiana de Cristo, outra instituição, lembro dela. Ele viu o Sol, mas como se fosse uma lua vermelha, apagada, não era vibrante. Já os cores do Sol lá da colônia do nosso horário eram belíssimos, esplendorosos. E ainda é umbral. Agora imagina as regiões superiores, como que deve ser. Né? Mas o Sol ainda, para nós aqui, para o nosso sistema solar, né? O nosso sistema solar. Somos pequenos ainda, muito pequenos. Nós aqui é só o sol mesmo. Por enquanto só, não temos condições de compreender só o Sol. Essa estrela é tão assim pequena perto de outras, né? Muito pequena perto de outras. O Sol, lembram que no livro dos Espíritos é lugar de reunião de espíritos superiores? Lembra disso? Está lá no livro dos Espíritos. É um lugar de reunião de espíritos. Né? Aí lembra daí, no livro A Caminho da Luz, que o Emmanuel fala, né? Rezam as tradições do plano espiritual que 21 espíritos puros se reuniram em duas oportunidades, que dirigem o sistema solar, se reuniram em duas oportunidades. Uma para criar a Terra e a outra para deliberar que um deles desceria para exemplificar. Está lá no... Incrível isso, né? Eu gosto de imaginar que eles se reuniram no Sol, né? Porque isso está no livro dos Espíritos. Claro que são só especulações, né? Quem somos nós para analisarmos os espíritos superiores puros? Não temos condições ainda, nós somos muito pequenos ainda. Muito pequenos. Né? Aí ele diz sobre esse parlatório, Silas, é a dor inconformada e terrível, gerando monstruosidade e desequilíbrio. Então ali é um lugar de espíritos realmente perturbados, que não têm grandes conquistas espirituais. Isso não significa que eles não terão ajuda de outros espíritos, benfeitores, e autorizados pela providência divina. Lembrando que o próprio Silas, por sua vez, também não deixou de ser um criminoso. Né? Agora vamos analisar, então, alguns casos concretos e vamos vendo como que atua a lei da causa e efeito. Vamos ter alguns desdobramentos da lei da causa e efeito. Quando Jesus falou, a cada um de acordo com as suas obras, ele anunciou a lei da causa e efeito. Vamos ver o que Jesus quer dizer agora, trazendo para a realidade mesmo, de alguns casos concretos, esse princípio de Jesus. Então, no capítulo 12, dívida agravada. Então, o espírito já tinha uma dívida com a providência, já tinha violado as leis divinas, e ainda ele não satisfeito, ele encarnou e ele piorou a situação dele. Ele agravou mais. Ele vai contraindo novos débitos. Não é que ele vai, como outras religiões, algumas pessoas confundem, lá no ESD alguns alunos confundiam. Mas ele vai regredir no seu processo evolutivo? Não. A pessoa nasce com 5, por exemplo, dívidas, um raciocínio bem simplório. Ela tem que pagar essas 5 dívidas. Ela encarna e não consegue e adquire mais 2, ficou com 7. Ela regrediu? Não, ela não regrediu. Ela assumiu mais compromissos. Porque para a doutrina espírita, o espírito não regride. Né? Tem algumas outras doutrinas que quando o espírito é muito endividado, ele pode encarnar em animais. Seria uma punição muito grave. O espiritismo não admite essa tese. Somente encarnamos já no reino nominal e não regredindo. Podemos estacionar e contrair novos débitos, mas não podemos regredir. Aqueles espíritos que saíram lá de Capela e vieram encarnar aqui, eles estavam em um grau já mais evoluído intelectualmente, mas moralmente tinham deficiências.
encarnaram em seres ainda fisicamente atrasados, mas o espírito é o mesmo. E vieram para ajudar aqui no progresso do planeta. Tanto é que ajudaram. Ajudarem muito. E ajudarem muito, né? Isso está também no livro Caminho da Luz. Algumas pinceladas do povo egípcio, do povo indiano, do povo judeu, do povo hebreu. São eles, alguns espíritos, ou quase todos, naquela época remota, tiveram ali, a casa deles era esse sistema de capela, né? Os planetas ali. Né? Aí então, dívida gravada, né? Deixa eu ver aqui. Aí perguntam para o Silas por que a mansão não abriga aqueles espíritos sofredores que estão ali. Sempre a mesma pergunta. Nós sabemos já, porque nós já lemos as outras obras. Tem um princípio. Vai ser abrigado quem mostrar condições de arrependimento, de compreensão. É esses que vão ser abrigados nos institutos. Aquele rebelde, aquele que não quer ainda, que vai poder atrapalhar ali a rotina de uma instituição, não será abrigado. Aí diz, dentro dessa ideia, diz o Silas: entretanto, apenas ingresso no recinto sagrado, ou lá dentro da mansão paz, quantos lhe podem suportar a claridade com o respeito devido. Quase todos os irmãos que se congregam nesta praça trazem mutilações que a perversidade lhes impôs, ou são portadores de sentimentos tigrinos, de algo feroz, que petições comoventes mal encobrem. Eles fazem petições, mas ainda dentro há algo de ruim. Eles têm que curar isso, ou pelo menos demonstrar uma força de vontade, como o André Luiz ficou 8 anos e alguma coisa no umbral, para depois ele ser resgatado, porque é o período em que ele foi ali aprimorando, foi tendo consciência da sua realidade, procurando algo melhor, encontrou, a consciência apontou os seus desastres na área da moralidade. Esse é o período. Aí ele, vamos dizer assim, até respirei. Ele respirou e falou: não, deixa eu fazer uma prece, porque agora eu quero esse, cadê esse Deus? Aí ele fez a prece e nós sabemos o que aconteceu. Ali foi, né, o resgate. Não que ele não tenha sido amparado, a mãe dele visitou várias vezes, o ministro Clarencio o visitou várias vezes, mas ele nem enxergava, porque não tinha nenhum preparo, estava vinculado aos problemas dele. Então esse é um princípio que nós temos que carregar conosco, né, de que só serão recolhidos espíritos que demonstrem um perfil para esse recolhimento. Qual é esse perfil? É um arrependimento, se for um espírito criminoso, é um grau de conscientização melhor, um grau de equilíbrio, também não tem uma regra absoluta. Cada caso vai ser um caso. Alguns vão ficar minutos, outros horas, outros séculos, segundo o livro dos Espíritos, milênios. Alguns estão lá no livro dos Espíritos. E outros vão direto para regiões que nós nem sabemos, ainda, regiões de elevação que nós nem sabemos ainda como que isso se dá, né? Exatamente. E ele complementa ali: nossa instituição permanece de braços abertos à provação e ao sofrimento, mas não à rebeldia e ao desespero. Entendeu? Provação e sofrimento é uma coisa, a pessoa sofre, o espírito ele sabe, mas ele não pode ser rebelde e nem desesperado. Não, eu sofro, eu cometi um homicídio, mas eu quero agora me acertar. É isso que vai mostrar e vai lhe dar condições de ser resgatado, de ser levado para a instituição, de ser abrigado e começar o processo de preparação, de auxílio para a encarnação. Como o próprio Silas se encontra nesse processo. Ficou um tempo lá, estudou e agora está ajudando para que ele reencarne numa condição melhor no futuro. Você vê que sempre o objetivo é encarnar, né? Sempre, por enquanto então, esse é o olha, objetivo. tanto que a gente tem que valorizar estarmos aqui, né? Sim. Toda obra você feita, todo movimento é feito para que aconteça isso que a gente está vivendo. Para a encarnação. Porque é aqui que nós vamos realmente nos acertar verdadeiramente e usar o nosso livre-arbítrio mais amplo. Porque o auxílio que nós recebemos ele é um auxílio não ostensivo. André Luiz já falamos sobre isso, está lá desencarnado, mas o auxílio que ele recebe é ostensivo. Tem lá vários espíritos defeitores, todos carinhosos, todos disciplinados. É mais fácil, né? Que tem muito mais fácil, que tem muito conhecimento. Aqui não. Aqui nós temos que nos esforçar para alcançar o que ele lá consegue de graça, vamos dizer assim. Tem essa diferença. Por isso que quem está aqui e consegue um comportamento evangélico, vamos dizer assim, aproveitável, consegue já
né, uma esfera muito mais significativa. Né? A mãe do André Luiz é um exemplo, não foi nenhum espírito, pelo que foi Destaque, dito, né, na não, sociedade. uma mulher dedicada aos deveres, à família. Ela não está nem no nosso lar, ela está acima da coluna do nosso lar. Entenderam a lógica, assim, a sutileza? Mas também a gente não sabe as anteriores dele. Não sabemos. Dela, entendeu? Porque Sim. eu acredito que ainda no plano que a gente está vivendo aqui, mesmo sendo... Não vai assim para cima do nosso... Mas Nosso lar eu acho é otimista. vai sim, Sinéia. Vai sim. Alemão, se eu conseguir chegar na mansão aí. Não, vamos sim, vamos acima sim, com certeza. Se fizermos um comportamento evangélico, é um esforço. Sim. Nós temos condições de superar sim a coluna nosso lar. Isso. Eu lembro que o Lísias fala, a coluna não é um lugar de espíritos vencedores. Ele fala isso, André Luiz. Não é lugar de espíritos vencedores. See you, Homem see you over there. Não é lugar. Temos que ver que tudo bem é uma colônia. Lembra que está lá para acréscimo de misericórdia, que realmente tem belas faculdades, tem inúmeras possibilidades de trabalho, tem tudo isso. Mas nós não podemos almejar colônias semelhantes à colônia nosso lar. É muito pouco. Nós temos que ser mais audaciosos. Entendeu? Temos que ser mais audaciosos nisso. Minha meta é Júpiter. Né? Eu falava um plano superior ao nosso lar, que ultrapasse o umbral, né? Que ultrapasse o umbral. Ele já canta a música, eu sou o sol. Temos que ultrapassar a colônia. É difícil, muito difícil. Mas estamos aqui para isso. Né? Estamos aqui para isso. Né? Eu acho que a gente está levando uma grande vantagem só de ter o conhecimento desses livros de André Luiz, do Espiritismo, que ele já mostra pra gente, ele escancara pra gente. Então isso é uma grande vantagem com relação a outras pessoas. Com certeza. Assim, mas eu acho que você tem o conhecimento, é só pôr em prática, porque só o Tem que conhecimento aplicar, dele difícil é aplicar. não vai resolver. A teoria é uma, não é a prática. Temos que Mas praticar, ajuda demais, Fernando. nós temos que perseverar. Essa É palavra, uma reflexão da nós temos gente, que da insistir espiritualidade. naquilo que nós estamos lendo, não é? Nós vamos ler agora os 13 livros do André Luiz. Todos aqui talvez já leram, eu já li, talvez 2 vezes ou mais. Alguns li mais de 2, 3 vezes. O nosso lar eu li umas 10 vezes ou mais. Mas é insistir nisso até que isso um dia vire natural. Entenderam? Quando uma pessoa nos ofende, nós já vamos ter transformado o amor dentro de nós de uma maneira tão intensa que a ofensa não vai atingir em absolutamente nada. Não vai ter nem necessidade de perdão, porque a ofensa não nos atingiu, porque nós estamos acima disso. É um exemplo. Então as ideias de amor que nós temos lido, os benfeitores falam, ela se impregnou definitivamente no nosso íntimo. Mas como que ela se impregna? Mediante a perseverança, o exercício, uma ideia fixa. Lembra Vigiar, a a vigilância. oração que ajuda. E cada vez vocês vejam que muitas ideias, ou quase todas, desde a obra Nosso Lar, falando do nosso mundo aqui no nosso grupo de estudo, desde o Nosso Lar até agora estamos no 9º livro, praticamente as ideias são as mesmas. Podem reparar. Não tem grandes inovações a partir da obra Nosso Lar, porque é um processo de repetição. E isso a educação fala, né? A pedagogia fala que o aprendizado se dá por ciclos de repetição. É assim que nós aprendemos. Entendeu? A teoria é importantíssima, a prática é relevante, tudo é um conjunto. Ficar só na teoria não dá, ficar só na prática perde a vontade, perde o vigor. Porque o ensinamento, quem está lá na reunião mediúnica, lê o livro Nos Domínios da Mediunidade, tem certeza que vai ter um outro olhar, mesmo que já leu 2, 3 anos atrás, que vai revigorando os seus valores, vai revigorando que ela tem que estar lá pontualmente, que tem que cuidar do seu íntimo, que tem que cuidar da sua disciplina mental. Né? Vai mudando. Muda a postura. Quem vai entender todo aquele conteúdo com uma leitura só Nos Domínios da Mediunidade? Uma leitura, são várias leituras para poder assimilar aquele conteúdo. A ponto de a questão da concentração, que é essencial para uma reunião mediúnica, e é difícil, na minha opinião, um dos atos mais difíceis, a concentração numa reunião mediúnica. Isso vai ser alcançado com o tempo, depois de uns 10, 15 anos, você vai conseguir um porte interessante na sua concentração. Não vai ser de 1 ano, 2 anos, salvo exceções. São 10, 15 anos para conseguir isso. A Joana fala, Joana de Anjos, que é uma instituição que
instituído aqui um centro espírita novo, pequenininho, está começando. Vai demorar 10 anos, ela fala em média, para ele poder ser catalogado para poder receber um auxílio especializado, né, dos planos superiores. Por que 10 anos? É o período de perseverança, de insistir, de saber se a casa vai cumprir os requisitos de Kardec. Não é uma coisa fácil. Quem está na lida espírita sabe que é difícil trabalhar em centro espírita. Não é uma coisa fácil. Exige muita perseverança, essa é a palavra. Quando a gente entrou para o espiritismo, a gente foi trabalhar, muito tempo a gente ficou trabalhando numa comunidade, né? Uhum. E a Nadir Dutra, ela falou pra gente, você vai ser voluntária só a partir do 10º ano de trabalho. Então a gente levou um susto quando entrou, mas já passamos 10 anos. É um período de preparação. Né? E tem que perseverar, né? Então aqui agora nessa história aparece o caso da Marina, né, que está ao lado da filha de 2 a 3 anos, que está ali prestes a cometer suicídio. É um caso interessantíssimo. É um caso interessantíssimo. Né? Ela fala então de despedida para a criança e ela está com uma taça ali, um copo com uma substância tóxica. E ela pretende ingerir para poder se ausentar ali das provações, das suas expiações dolorosas. E a equipe espiritual aparece ali então para ajudar a Marina. Né? Derruba o copo. E ela diz assim, ele diz assim, né, por telepatia, o Silas: como podes pensar na sombra da morte sem a luz da oração? Fala para ela. E ela capta esse pensamento, porque é assim, né, de imediato são eles que nos dirigem, lá segundo o livro dos Espíritos. Ela capta isso. Aí ele diz assim: a desventurada não lhe ouviu a pergunta com os tímpanos da carne, mas a frase de Silas invadiu-lhe a cabeça qual rajada violenta. Vem uma rajada assim, eu tenho que orar. Aí os olhos dela lacrimejaram, né? A mão segurando o copo tremeu, né? Naquele momento ali. Aí Silas aproveitou o momento e envolveu com os fluidos vigorosos, né? E ela deixou o copo cair. Olha que interessante. Né? Não o que ele fez, não foi mediunidade de efeitos físicos, não foi isso. Foi uma mediunidade intuitiva. Ela já estava em dúvida ali, ela já tinha a sua programação espiritual, ela envolveu com os fluidos, ela tremeu e deixou o copo. Claro que ele objetivava isso. Mas isso estava dentro do livre-arbítrio dela, isso eu quero que vocês entendam. Não foi uma intromissão, pegou, envolveu a mão dela e derrubou, como seria numa mediunidade de efeitos físicos naquela época de Kardec. Não. Ele pegou, então, né, com vigor e acabou derrubando, então, o líquido no chão. Um líquido tóxico, né? Aí, em seguida, ele aplicou um novo passe e aí induziu ao sono. Olha o trabalho da equipe. Dorme, né? Induziu ao sono, exatamente, né? Muitas vezes o magnetismo é usado com esse propósito. Né? Aí ele conta rapidamente a história dela, que ela se apaixonou pelo noivo da irmã Zilda, né, que foi o Jorge, e ele acabou se interessando por ela. Ele deixa a irmã pela outra irmã. O que acontece com a Zilda? Suicídio. Comete um suicídio. Não aguentou a dor de perder um noivo para a irmã, aquela fraqueza espiritual, aquela fraqueza de suportar essa provação, ela pegou e cometeu o suicídio. O que acontece rapidamente daí no plano espiritual? Ela volta rapidamente como filha da irmã. Como filha. Isso acontece, é muito comum isso. Né? Ficou pouco tempo no plano espiritual, ela volta, mas com alguns problemas físicos severos, porque nós sabemos que o suicídio ele realmente viola o perispírito muito gritantemente, e o suicida retorna com problemas gravíssimos, geralmente na região onde foi causado o suicídio, seja por um tiro, uma faca, uma corda no pescoço para asfixia, envenenamento, se jogou no rio, como no caso Entre a Terra e o Céu. Tem vários casos, então volta com esses sintomas assim. Então a criança voltou, e para complicar a situação dela, o Jorge estava com tuberculose. Não. Ele não estava no leprosário? Estava no leprosário, é verdade. Confundi os casos aqui. É verdade, estava com, hoje chama de hanseníase, né? Falava-se lepra, né? É verdade mesmo, confundi aqui a história, né? Mas enfim, né? Ele conta essa história, né? E foi então ordenado que a Zilda retornasse como filha do casal, né?
contraiu, eu estava na outra página. Eu fui além, né? E o marido Jorge então contraiu a hanseníase, então ela não estava suportando essas provações da vida. E vai chegar um momento, todos nós já passamos, ou vamos passar, ou vamos passar por outras provações dolorosas na vida. Né? Acontece isso, né? E ela queria fugir desses problemas cometendo suicídio. Geralmente o suicídio está ligado à ideia de fuga, de covardia perante as provações. Não covardia pelo lado, porque ele tem muita coragem, o suicida. Ele é muito corajoso de tirar a vida. Mas perante as provações ele é muito fraco, ele é muito medroso mesmo, não quer enfrentar aquilo. Ele acha que não tem fim. Né? Tem medo de sofrer. Isso. Aí então ele providencia o desdobramento da Marina ali, durante o sono, ela tem um encontro com a mãe dela, Luísa. Ali, né? E a mãe dela fala, né? Porque o desânimo, quando a luta apenas começa, ignoras que a dor é nossa custódia celestial. E ela segue falando, né? Motivando ali a filha, e a filha retorna já mais equilibrada. Olha a importância do sono, né? Que a sono. mãe vai poder ter uma conversa. Com a mãe, mas tudo induzida pelo Silas. Desde o momento lá da prece, que ele a induziu que fizesse a oração, depois induziu que ela derrubasse ali, e a mãe dela induziu ao sono, e a mãe dela então em desdobramento, acabou então tendo contato com a mãe desencarnada, que deu o conselho para ela então. Aí ela se sentiu mais revigorada para continuar a sua trajetória de vida. Né? E ela acordou totalmente transformada. Né? Totalmente. Agora o capítulo 13, débito estacionário. É aquele que não vai ter muito progresso, ou praticamente zero de progresso. Né? Aí chega lá um espírito que pede ajuda para os Silas lá no Paradório, naquele lugar de espíritos que estão em estado de desequilíbrio. E é o caso da Poliana e do Sabino. Caso doloroso, né? Bastante doloroso. Né? Aí eles chegaram, o coração dela estava com uma arritmia e poderia ali provocar um infarto, ali dessa Poliana. Né? E ele diz assim que a desencarnação da Poliana poderia conduzir à morte do filho, porque estavam muito ligados fluidicamente e também por uma questão do planejamento espiritual dos dois. Ali, né? Aí ele começa a atuar em benefício do enfermo, o Silas na sequência. Ele abriu alguns passos e ativa a sede nela. Incrível. E coloca remédio na água. Né? Ele magnetiza a água, né? Ela ativa, ele não tinha, porque ele estava numa região bem afastada, né? Numa região rural. Não tinha ninguém. Então só à mercê dos espíritos mesmo. Ele induz a sede e ela vai lá e toma a água. Isso que acontece, né? Porque só tinha isso mesmo. Só tinha isso. E acerenou então as próprias ânsias, né? Como se houvera sorvido valiosa poção calmante. É a água magnetizada pelo Silas. É isso que aconteceu ali. Olha como a espiritualidade superior tem tantos recursos em nosso favor. Nós nem temos condições de apreciar tudo isso, mas todos nós somos tutelados. Já para pensar? E se tem De alguma mérito, alguma coisa acontece a favor, né? São os tutelados, entendeu? Vamos dizer, ali que tem méritos, mas nesses casos são espíritos que são tutelados pela mansão. Nós também somos, né? Tutelados aí de onde nós viemos, de alguns institutos aí, ou de outras colônias espirituais. A gente nem imagina o amparo que a gente tem. Não imaginamos. Por aqui nós estamos tendo uma noção, uma pequena noção. Né? Uma pequena noção. Aí o Silas permanece doando forças, né? Os fluidos ali, em seguida a enferma adoece, e em desdobramento é conduzida por Silas a um bosque próximo. Ele leva o espírito da Poliana a um bosque próximo. Isso parece aquela cena final do livro Nosso Lar. Da Narcisa, aquela enfermeira que pede ali auxílio dos espíritos responsáveis pela natureza ali do lado. A cena final da obra Nosso Lar. E ela é acomodada então no tapete de relva, né, de grama ali, é colocado ali o espírito. Imaginem a cena, né? Sentindo-se calma e leve. Aí Silas começou a orar, né? E em seguida 5 espíritos ali comparecem. São espíritos ligados à administração da natureza, cada um na sua função. Né? E ali, com energias imponderáveis da natureza, associadas aos frutos de plantas medicinais, e aplicam ali uma medicação nela, esses espíritos, Napoleana. Aí diz André Luiz, ricos da terra, onde o poder das vossas arcas abarrotadas de ouro, ante a simples fulguração de uma prece. Onde a grandeza de vossos palácios, recheados de fausto e pedraria, confrontada com um simples minuto de reverência da alma, em comunhão com a paternidade de Deus, na majestade do céu.
Fez uma prece e já prestou o auxílio ali, para Poliana. Né? Aí diz o Silas, sabem os médicos terrenos que o sono é um dos ministros mais eficientes da cura. É que ausente do corpo, muitas vezes consegue a alma prover-se de recursos prodigiosos para a recuperação do veículo carnal em que estagia o mundo. Né? Desdobramento. Aí em seguida as atenções voltam para o Sabino. Né? Aí diz lá assim, que ele era a dolorosa máscara de anormalidade e de aberração. Uma pessoa com vários problemas físicos e neurológicos gravíssimos, gravíssimos. Mirrado, nada medindo além de 90 centímetros e apresentando grande cabeça, aquele corpo disforme e ainda expelia odores fétidos. Né? Inspirava compaixão e repugnância. A fisionomia denotava configuração macacoide, exibindo, porém, no sorriso inconsciente, nos olhos semilúcidos, a expressão de um palhaço triste. Que coisa, né? É uma descrição Nossa. perturbadora, né? Eu lembrei de um caso na minha profissão, há muito tempo atrás, numa cidade que eu trabalhei. Sabe casos de interdição? Já ouviram falar quando a pessoa tem um problema neurológico, alguma limitação, aí uma pessoa ingressa com um pedido de interdição, o juiz nomeia um tutor, né, um curador para administrar a vida dessa pessoa. Já viram isso? Aí o juiz tem que fazer uma inspeção nessa pessoa, para ver se ela realmente tem problema, tem que fazer um laudo, tem tudo isso. Aí teve um caso que a pessoa não podia ser conduzida até o fórum. Isso é raro, mas acontece. Eu fui até a casa da pessoa pessoalmente para vê-la. E ela morava na zona rural da cidade pequena, num lugar afastado, andei 15 quilômetros de estrada de chão. Cheguei lá, quando eu cheguei, eu já era espírita, aí eu falei, meu Deus, realmente existe a reencarnação. É quase idêntica a essa descrição. Estava estirado um homem de mais ou menos 30 anos de idade no máximo, mas um corpo infantil de no máximo 1 metro, com a cabeça grande, desproporcional. Ficava deitadinho lá, né? E os olhos abertos assim, esgazeados e totalmente... Não estava ali, parecia que não se encontrava ali. Não falava, não ouvia, não tinha nenhuma reação. Estava num lugar longe de tudo, no meio do nada. Né? Reencarnou em condições para poder, né, se preparar para uma futura reencarnação com o perispírito totalmente deformado e que afetou o corpo físico, porque é um devedor profundo da lei divina. Nesse caso aqui, por incrível que pareça, esse Sabino, né, vai falar a história dele, foi um fidalgo, orgulhoso, uma pessoa ligada à nobreza e que aproveitou disso para poder provocar mal, né, foi um senhor de terras também, fez mal. Ele voltou encarcerado nesse corpo, mas ele não tem nenhum arrependimento. Não. Nenhum arrependimento. Não tem. A providência divina permitiu que ele voltasse assim. Já ele tem, né, a Poliana foi uma das comparsas, digamos, dele, e que ela se ofereceu então para poder ajudar esse espírito. E talvez esse auxílio da Poliana vai ser o começo para que ele comece a se regenerar perante a lei divina dos crimes que ele praticou. Mais interessante que ele não tem nenhum grau de arrependimento. André Luiz travou aquele contato mental com ele, lembram? E ele continua E ele continuou se sentindo superior, se sentindo, né? Ele até diz assim, né? Sangue e lágrimas, sim. Ele conversando mentalmente com o André Luiz. Claro que ele estava numa faixa, o André Luiz conseguiu captar uma faixa da sua encarnação passada. Isso é algum método que nós ainda desconhecemos, né? Porque isso está lá no subconsciente dele. Né? Lá nas suas entranhas conscienciais. Lá, Freud foi até um tanto. André Luiz foi um tanto bem lá à frente, bem mais profundo que no subconsciente freudiano, né? O inconsciente freudiano. Né? Quem construiu essa concepção foi Freud, de inconsciente, né? Revolucionou o mundo por causa disso. E lá o André Luiz foi mais ainda, né? E começou a falar. Sangue, ele falou, conversando com o André Luiz por telepatia. Sangue e lágrimas, sim. Precisei de grande dose de semelhante material em meus empreendimentos. Sangue e lágrimas. Que triunfador do mundo não terá sangue e lágrimas na base das pirâmides da fortuna ou da dominação política, em que todos eles se apoiam? A vida é um sistema de luta, no qual a humanidade se divide em 2 campos opostos, aquele dos que conquistam e aquele dos que são conquistados. Sou um nobre, não guardo a vocação de perder. Que importa a aflição dos fracos se a morte para eles significa descanso e mercê? Então a noção dele, do paradigma dele de vida, é um paradigma de que os fins justificam os meios. Justificam os meios, a arrogância.
É o paradigma de que para você vencer na vida, você tem que até matar. Você tem que tirar tudo de outras pessoas. A vida é assim mesmo. E quem não se sujeitar a isso, vai morrer e vai descansar mesmo. Olha a visão dele. Então é um espírito realmente, por isso que fala débito estacionário, não vai ter o quê? Grandes conquistas. E falta de conhecimento também. Né? O orgulho dele, o egoísmo, o orgulho dele, o levaram à loucura espiritual. Então a Poliana vai transmitir seus frutos durante um período de convivência, um amor, e esse amor provavelmente vai começar uma transformação dele. Devagar, mas... Né? Devagar, né? Temos, daí diz o Silas concluindo o capítulo, temos sob nossa atenção um lamentável débito congelado. Nosso companheiro há mais de 1000 anos. Meu Deus. Vem sucumbindo vaidoso e desprevenido às garras da criminalidade. Apesar das intercessões de amigos abnegados, que o amparam em novas tentativas de regeneração e levantamento, Poliana acordou e aceitou a tarefa de auxiliá-lo na recuperação e que, por certo, despenderão muito tempo ainda. Né? Então aí, essa é a noção desse caso aqui, extremamente interessante. No capítulo seguinte, resgate interrompido. Esse é o caso do Ildeu, que é casado com a Marcela e mãe de Roberto, Sônia e Márcia. Então diz aqui, né? A Marcela, ela é educada na escola do dever, só para destacar. E dever com letra maiúscula, ele grafou, o André Luiz. Então é aquela mulher dedicada, virtuosa, aquela que está realmente entregue para os filhos, para a família. Né? Cumprindo seus deveres aqui. Né? Aí o casal vive uma profunda crise conjugal. Né? O marido culpa a mulher pela desdita. Né? E ele vai tendo interesse por uma outra mulher, que é a Mara. Aí começa então o sofrimento dela, da Marcela, e vai afetando todos os filhos e consequentemente a felicidade conjugal. Aqui é um casamento de provação, de expiação. Né? E ele tem, né, uma aversão pelo filho, né? Que é o Roberto, que é o filho mais velho, tem 9 anos de idade. Ele tem uma aversão por esse menino, ele agride o menino fisicamente, inclusive. Esse é um caso que nós chamaríamos hoje de violência doméstica, né? Gravíssimo de violência doméstica. Aqui é a análise espiritual desse caso. Né? E adora as duas filhas. Adora as duas companheiras filhas. Exatamente. Né? E vocês vejam, depois ele começou a desenvolver a ideia, esse Ildeu, de matar a Marcela. Ele viu no homicídio dela, né, uma fuga dos seus compromissos e, vamos dizer assim, uma realização amorosa, sentimental com a Mara. Ele viu no homicídio dela essa possibilidade. E isso ele começou a plasmar. E André Luiz viu a cena do crime plasmando, lembram? Quando fala plasmar, vocês sabem, né? Quando nós projetamos os nossos frutos em telas mentais. Kardec chama isso na Gênese de fotografia do nosso perispírito. Ele chama fotografia. Então, ele foi lendo ali a cena do crime. André Luiz. Imaginem os obsessores que ele atraiu por isso. Vai ser dito isso. Vamos ver isso lá no livro também. Sexo e Destino. Né? Com esse pensamento ele atraiu ali vários espíritos ignorantes. Assim como Luiz, lá na fazenda, atraiu os espíritos que eram usurários, que eram aqueles vinculados a dinheiro. Né? Aí diz o André Luiz, né? Acompanhamos a evolução do deslocado plano, porquanto é sempre fácil penetrar os domínios das formas pensamentos, vagarosamente construídos pelas criaturas que as edificam, apaixonadas e persistentes em torno dos nossos próprios atos. Né? Aí 2 espíritos foram designados na mansão para fazer a segurança da Marcela durante alguns dias, para que esse intento criminoso não fosse executado, da morte dela. E no dia que poderia acontecer o crime, o Silas foi avisado. E ele se conduziu então para lá. Aí havia vários espíritos com propósitos homicidas circundando a casa. Já pensou? Vocês imaginem agora a força dos nossos pensamentos. Imaginem vocês. Né? Aí diz assim o André Luiz: se as criaturas encarnadas tivessem consciência de como se lhes exteriorizam as ideias, certamente saberiam guardar-se contra o império do crime. Então, tudo que nós fazemos, nós vamos externando e os espíritos sendo traídos por isso. Né? Aí quando ele começou a executar o crime, né, Silas promoveu o desdobramento da pequena. Ele ia lá dar um tiro mesmo, né, da pequena Márcia. Né? E ela viu os pensamentos do pai, a criança, porque ele estava externando esses pensamentos. Entenderam? Olha que
sequência de fatos, né? E ela acordou assustada, né? E falou, papai não mate, papai não mate. Olha, né, o Silas atuando ali, o espírito, né? Aí a Marcela acordou, que seria, né, quase, ela foi a vítima, viu a arma e pensou que o marido ia cometer suicídio. Olha a pureza das mulheres. Né? Olha a pureza das mulheres. Olha a pureza das mulheres. E o desprendimento na sequência, né? Totalmente, né? Aí ela disse, né, que ele estaria livre e ela se dedicaria aos filhos. Sempre isso, né? Sempre a mulher se dedicando aos filhos e sempre o homem indo. Como é que pode isso? Sempre a mãe, Marcelo. Sempre. A mulher que não é mãe, não estou vendo vantagem. Claro que tem. Nossa Como tem vantagem? Como tem vantagem? A mãe é mais, mas a mulher que não é mãe tem muito mais do que o homem. Está bem à frente ainda. Só a regra geral está bem à frente ainda. Né? Eu recebi as estatísticas de quem acessa o meu canal Pro Espírito lá no Instagram. 85% mulher e 15% homem. Que acesso incrível, né? Incrível como as mulheres se interessam por espiritualidade, né? Homens realmente são as exceções nesse aspecto aqui, né? E ela diz então, ela cansou dessa situação, disse que ele estaria livre e ela se dedicaria aos filhos, ao que ele respondeu, né? Realmente não posso mais. Ele usou desse subterfúgio para conseguir o que ele gostaria, que é a separação dela e ficar com a Mara, né? Agora, para mim, só restam dois caminhos, suicídio ou desquite. Olha Olha que aí. danado, né? Aproveitou. Ele aproveitou o gancho, né? Na época não existia divórcio, né? O divórcio só foi aprovado no Brasil em 77. Então havia o desquite, né? As pessoas mais antigas falam até hoje, né? A pessoa desquitada e tal. Né? E o desquite, ele só rompia o casamento, a pessoa não podia casar de novo. Isso por influência da Igreja Católica, que até hoje ela não aceita o divórcio. Então em 77 o Brasil aprovou o divórcio, daí permitiu que quem se divorciava poderia casar de novo. Até 77 não se admitia outro casamento. Né? União e Estado, sim. Casamento não. Casamento era um só. Quem casou até 77 era um casamento só. O divórcio que só veio, né? Então é isso. Foi o desquite, né? Aí ela chora, né? E depois ela entra em desdobramento também. O Silas conversa com ela também e fala que realmente é aquilo, né? São as provações e que ela tem que suportar aquilo com os filhos agora, né? Aí vem o show do livro aí também, né? Tem o quê? Esse é outro show, capítulo 15 aí. Sim, né? Na sequência daí, né? Nossa. Anotações oportunas, né? Esse realmente também é de alta profundidade. É o né? 7 e o 15. São verdade. os dois. É verdade. Do ministro, né? Sâncio, né? Extraordinários. Aqui nós já falamos algumas vezes, né? Eles fazem um estudo aqui do comportamento humano e eles usam algumas teses de Sigmund Freud, que foi neurologista e psiquiatra austríaco, que realmente inventou a psicanálise e que revolucionou a maneira de nós vermos o comportamento humano. Né? Sem dúvida, um dos maiores pensadores da história da humanidade. E ele é muito estudado, ele foi várias vezes mencionado aqui na obra do André Luiz, pelos espíritos superiores, Joana de Ângeles, o menciona em várias oportunidades, né? Então ele tem uma teoria bastante inovadora, Sigmund Freud, né? A psicanálise dele. Enfim, eu separei alguns pontos aqui, né? No campo emotivo, vai falar da questão da sexualidade. Eu penso também, quero entender que é uma preparação para essa obra aqui, esse livro aqui. Embora esse livro foi um dos primeiros que eu comprei no Espiritismo, tem mais de 20 anos. Embora esse tema já vem sendo tratado. Foi tratado na obra Missionários da Luz, tem um capítulo lá que fala muito sobre isso. Salvo engano, no Mundo Maior também tem um capítulo que envolve esse tema. Então, é um capítulo recorrente, porque a questão da sexualidade humana é algo ainda complexo para nós, porque é uma expressão da nossa realidade espiritual, a sexualidade. Então, quanto mais nós nos compreendemos como espíritos, mais nós teremos uma noção da nossa sexualidade. Essa é a tese central aqui do espírito do Silas. Essa Vida é a e tese Sexo central. também, Vida e Sexo do Emmanuel. O melhor livro de todos. Eu já trouxe, vou trazer de novo no nosso próximo encontro. O Vida e Sexo do Emmanuel, sem dúvida, é o melhor livro que fala dessa temática tão complexa, tão importante para todos nós, né? Aí diz assim, né? Certo momento, elas estão conversando, então, lá na Mansão Paz, e diz assim, ele criticando o reducionismo de Freud, né, no campo emotivo, porque Freud geralmente ele
reduziu o ser humano como um ser que procura sempre satisfação erótica, satisfação sexual. Todos os problemas do homem, quase todos, estariam vinculados à sua sexualidade. Ele fez a sua libido, ele criou, né? Libido. Eu entendo, sei muito pouco, né? Tenho vontade de ler mais sobre Freud, mas é isso. Então, diz aqui, né? Criação, vida e sexo são temas que se identificam essencialmente entre si, né? Perdendo-se em suas origens no seio da sabedoria divina. Por isso estamos longe de padronizá-lo em definições técnicas inamovíveis. Os padrões muito rígidos ofendem a doutrina espírita. Isso depende de cada um de nós, tem uma forma de expressar a sua sexualidade e como que ela vai tratar isso. Não existem paradigmas muito rígidos, modelos muito rígidos. Não podemos dessa forma limitar as loucuras humanas à função do sexo, pois seríamos tão insensatos quanto alguém que pretendesse estudar o Sol apenas por uma réstia de luz filtrada pela fenda de um telhado. Eu li isso, falei assim, presta atenção nisso. Olha essa frase. Não, então, né, tem uma fresta entre um raio de luz. Eu vou analisar o Sol por esse raio de luz. Então não podemos analisar o sexo só, né, às vezes por expressões temporárias da nossa existência. O sexo está ligado à nossa espiritualidade. Kardec pergunta assim, os espíritos têm sexo? Eles respondem assim, não da maneira como vocês entendem. Ou seja, tem, mas não da maneira como nós entendemos a sexualidade. Mas tem, existe uma sexualidade. Vamos entender melhor isso no livro Evolução em Dois Mundos. Ela tem um capítulo sobre isso. Entendeu? Vamos engatinhando nesse tema que eu acho que o Espiritismo trouxe uma contribuição muito grande. E que faltam alguns estudos talvez para nós. E que é um tema muito interessante mesmo, né? Examinando como força atuante da vida, diante da criação incessante, o sexo a rigor palpitará em tudo, desde a comunhão dos princípios subatômicos. Olha só. Os princípios de união dos átomos têm a ver com a sexualidade, uma maneira primitiva, né? A atração dos astros também tem a ver com isso, né? Porque então expressará a força do amor gerada pelo amor infinito de Deus, né? O sexo, pois, não poderia ausentar-se do reino espiritual que nos é conhecido, por ser de substância mental, determinando mentalmente as formas em que se expressa. Representa desse modo, o sexo, não uma energia fixa da natureza, trabalhando a alma, e sim uma energia variável da alma com que ela trabalha a natureza, em que evolve, que se desenvolve, aprimorando a si mesma. Apreciamos-lo assim como uma força do Criador na criatura, destinada a expandir-se em obras de amor e luz que enriqueçam a vida, igualmente condicionada à lei de responsabilidade que nos rege o destino. É uma noção muito profunda e sublimada de sexualidade. Muito profunda e sublimada. Né? Vejam, já falamos isso mais de uma vez. Os grandes médiuns de psicografia, todos celibatários. Porque a energia sexual é a mesma da energia mediúnica. É idêntica. É a mesma. É a mesma. Os grandes mestres que tinham esse trabalho na área de psicografia, de vários consomem essa energia de outra consomem forma, para a psicografia. Porque se eles tivessem um relacionamento tido como normal, isso poderia desviá-los da sua missão, dos seus deveres na área da mediunidade, que realmente requer um trabalho muito grande, né? Chico Xavier, a Dona Ivone do Amaral Pereira, Raul Teixeira, Divaldo Pereira Franco, são exemplos disso, são todos médiuns de psicografia que não tiveram relacionamentos, né? Tem a ver com isso, não vou falar que é só isso, tá? Não é só isso, tem outros desdobramentos nas suas trajetórias de espíritos necessitados de reajustes nessa área também, né? Mas, enfim, para vocês entenderem a força da sexualidade, né? Ela é até usada para atrair espíritos que precisam se resgatar entre si, né? Quer dizer, na paixão, por exemplo, quando você se apaixona por um inimigo do passado, com certeza. É uma atração irresistível, aspas, né? Irresistível. Que Quer pode dizer, uma força usada até para isso. Servir né? de instrumento das leis de causa e efeito. Pra... Né? Aí depois que acaba a paixão... Depois que vem os filhos, aí vem aquele... O sexo no corpo humano é assim como um altar de amor puro. É uma noção realmente rara e nós não vemos isso na prática. Né? Embora o livro seja da década de 50, é uma noção raríssima. Né? Mas é o que é o correto e que nós devemos alcançar.
O sexo no corpo humano é assim como um altar puro, de amor puro, que não podemos relegar à imundície. Olha essa frase. Olha essa frase. Não podemos renegar o quê? A imundície. A imundície. Sob pena de praticar as mais espantosas crueldades mentais, cujos efeitos nos seguem invariáveis depois do túmulo. Tem aquele livro Sexo e Obsessão, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que também trata de assuntos, né, daqueles que se deturparam na área da sexualidade. Né, podemos falar que são esses 3 grandes livros que envolvem a temática: o Sexo e Vida, do Emmanuel, Sexo e Destino, do André Luiz, e o Sexo e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda. São 3 grandes obras da doutrina espírita que vão falar muito sobre essa temática. Né? Aí tem vários, né? Os delinquentes, a lei da causa e efeito, né? Os delinquentes do sexo que operaram o homicídio, o infanticídio, a loucura, o suicídio, a falência, o esmagamento de outros, voltam à carne sob o impacto das vibrações desequilibrantes que puserem em ação contra si próprios. E são muitas vezes as vítimas da mutilação congênita, que nascem com problemas sérios, da alienação mental, da paralisia, da senilidade precoce, da obsessão enquistada, do câncer infantil, das enfermidades nervosas de variada espécie, dos processos patogênicos inabordáveis e de todo um cortejo de males. André Luiz foi impedido de ter acesso à câmara onde ficavam hospitalizados os espíritos que fracassaram na área da sexualidade. Já pensou? Na colônia não solar. Para não perturbar, né? A Narcisa falou, você não tem preparo de suportar ainda isso. Falou para ele. Então, realmente, é uma força, resumindo o capítulo, a sexualidade humana é uma força que nós temos que aprender o quê? A disciplinar. Como diz o irmão na introdução, que eu já li para vocês aqui do livro Sexo e Vida. Não abstinência, mas emprego digno. Né? Tem uma diferença grande. É uma força que, se a gente não dominar, ela nos empurra, né? Nos empurra. Então a gente tem que tirar ela de estar empurrando. E nós somos seres ainda muito ainda vinculados à nossa ancestralidade animal ainda. Consequentemente, a nossa sexualidade, salvo exceções, ele ainda é mais aflorada, salvo exceções. Salvo exceções. Nós temos que admitir isso. Né? Em salvo exceções. Habitamos corpos de mamíferos. Né? Habitamos, exatamente. Nós temos o que sublimar, purificar aos poucos, perseverantes, nada de fanatismo, nada de imposições desse ou daquele comportamento, nada disso. Né? O Espiritismo é a doutrina da liberdade, mas a liberdade regrada, que nós temos cada um assimilar e cada um impor para o seu comportamento próprio. O capítulo 16 eu acho extraordinário, o débito aliviado do Adelino. Eu acho assim um capítulo muito rico de informações. Né? Então Adelino é um trabalhador espírita com graves dívidas perante a providência divina. É um pleonasmo esse do André Luiz, né? Trabalhador espírita com acho que todos, né? Acho que todos somos, né, endividados, né? Salvo exceções, né? Ele chegava lá no centro espírita e ele estava lá naquele dia fazendo uma prédica sobre o Evangelho. Ele estava falando com tanta emoção, estava sendo auxiliado por espíritos, ele estava ali todo entregue à tarefa dele de evangelização na casa espírita naquele dia. Né? E ele tinha, por sua vez, aquela longa faixa de eczema na pele. Então tinha uma mancha, né? Imaginando como seria ele, né? Com várias manchas, aquela coisa que a gente para olhar a pessoa, né? Mesmo sem querer, né? Quando a pessoa não está olhando, a gente tenta não olhar, mas aquilo chama a atenção. Eu imagino que ele seja essa pessoa, mais ou menos isso, né? Com tudo isso. Mas ele estava lá, na sua lida diária lá, né? Vestia-se simploriamente e denotava a condição de trabalhador em experiências difíceis, quando André Luiz fala. Né? Era acanhado e tristonho, indicando tormentos ocultos, mas trazia nos olhos a marca da humildade. Um espírito que ali estava endividado, mas estava no esforço. Né? Resignado, querendo conquistar outros patamares dentro do trabalho a que ele se entregou. Eu acho muito bonito isso, esse do Adelino, né? Ainda bem que ele é um homem, né? Porque todas os que foram mencionados eram mulheres, né? As médiums dedicadas, as médias, tudo mulher. Tem um médium homem que é, né, um exemplo, né? Aí diz aqui que ele pensa mais nas necessidades dos outros sem refletir nas próprias, porque tem um espírito que pede auxílio para ele, que ele ajudou a mãe desse espírito. Então ele conquistou ali várias simpatias de outros espíritos, ajudou as pessoas, entregue ao trabalho de caridade, toda uma expressão mais ampla que nós possamos compreender. Né?
Aí teve a história dele, né, que foi contada aqui, que ele era filho de um homem que também era fazendeiro, um senhor de escravos, Martim Gaspar. Embora ele fosse um filho havido fora do casamento, ele tinha ali, o pai dele gostava dele, né, tinha um apreço por ele diferenciado. Mas o tempo se passou, o pai se interessou por outra mulher e ele acabou se interessando pela esposa. Repararam que como tem esses casos desde o nosso lar... Tipo, o filho interessou pela esposa do pai. Sim, mas desde o nosso lar, essas histórias de paixões ardentes são trajetórias, são catastróficas na trajetória do espírito. Que leva ao assassinato, né? E como tem isso no nosso dia a dia? Homem mata mulher, mulher mata, homem mata. Repararam como isso é recorrente nos nossos dias? Feminicídio. Reparem nisso, né? Aí depois a Adelina acabou então colocando fogo no quarto do pai dele, onde o pai dele estava. Aí nós já sabemos a causa do eczema, das manchas pelo corpo inteiro dele. O pai dele veio a desencarnar, ele passou por regiões de sofrimento, regiões infernais. Aí planejou a futura reencarnação e está tendo muito êxito na reencarnação dele. Voltou com todos esses problemas e quem volta para ser filho dele, que foi deixado na porta dele, Gaspar. né? O próprio pai dele, da outra reencarnação. Ele também foi deixado pela esposa atual, cuida dos dois comparsas que voltaram, né? E todo mundo voltou aqui para se acertar. Mas o mais bonito, o mais interessante é que ele está tendo muito êxito na encarnação dele. Isso é o que extrai aqui dessa... E tudo com muito amor, né? Com as crianças. Muito amor, dedicado à mãe, dedicado ao trabalho espírita, humilde. Ele fica com o salário dele só aquilo que é suficiente para ele, o resto ele doa. Realmente ele é diferenciado. E é bacana isso, porque mostra que não precisa assim meia dúzia de reencarnações para a pessoa se regenerar, para se recuperar, né, de uma falha. Ele já foi na outra ali, já foi na sequência, né? Sim, com certeza. Ele tem conquistas espirituais bastante significativas. Bastante significativas. Dá uma boa adiantada, né? Até, eu já vi que falar em literatura, não sei qual fonte, mas que quando se tem um pano de fundo muito feio, é assim, coisas que parecem comuns já podem ser grandes saltos. Né? Até tem um caso de um cara que matava em série as pessoas, e aí depois, na outra encarnação, ele batia na esposa, batia bastante na família, tudo, e quando desencarnou, foi recebido com louvor. E aí o outro falou, mas como assim? Mas é por... Era menos mal. Mas é porque assim, antes ele matava em série. Então foi tipo o que eu quis dizer assim, não sei se é verídica essa história, mas onde você viu isso? Eu ouvi numa palestra, mas eu não sei se tem uma fonte espírita, se é verdade. Eu penso só na parte que ele volta com louvores, talvez... Talvez. Só depois de um período em regiões de trevas, que ele foi resgatado. Nesse sentido, né? Talvez não soube me expressar, mas tipo assim, como se fosse uma coisa boa, menos algo pior, que a gente já acha ruim, mas que tem estágio. Sim. Que bom que passou só batendo na mulher e não matando ninguém. Não que seja bom. Entendi. Menos mal. Menos ruim. O capítulo 17 aqui, dívida expirante. Né? Expirante é que está prestes a acabar, a morrer. Né? Isso é expirar, né? Então eles estavam no hospital em um pavilhão de indigentes. Já começa essa história. Nós já vamos vendo, né? Já vamos imaginando o que nos aguarda pela frente, né? Pavilhão de indigentes. É o caso do tuberculoso, agora sim, né? Léo, né? Ele estava então com todos os sintomas da morte física iminente. Estava lá moribundo, quase desencarnando, né? Ainda assim estava sereno e portava-se com bravura. André Luiz inicia um diálogo com ele por telepatia, como ele fez com o Sabino, aquele com problemas também. Aí ele diz assim, né, ele se demonstra preparado para a morte, dentro do seu ideal católico cristão. Né? Ele faz várias referências à cruz do Cristo, à cruz do sofrimento, né? Porque o símbolo da crucificação do Cristo é um símbolo muito forte para as igrejas, sejam evangélicas e católicas também, porque eles acreditam que a crucificação, a morte do Cristo salvou de todos os pecados, todos os males. Então isso é um símbolo muito forte na visão deles. Né? Então falando do Cristo, da morte, da crucificação. Aí ele conta a história dele, né? Quando a mãe dele desencarnou, ele foi declarado incapaz, aí teve aquele processo de interdição, né? Pelo irmão dele. O irmão Henrique tornou-se tutor, mas transformou-se num verdugo cruel. Né? Acabou sendo a pior pessoa para o irmão. Apossou-se de todos os recursos, internando no hospício. Primeira coisa que o irmão dele fez. Quando ele se restabeleceu, procurou pelo irmão, e o irmão, né,
se interessou por ele, né? Expulsou ele da casa. Realmente um carrasco, né? Aí ele foi trabalhar como vigia noturno e onde ele adquiriu uma febre, né? Nesse período que ele ficava, né? Ao relento, na noite. É bom ler porque nós vamos entender certinho o porquê de tudo isso, né? Essa é a lei da causa e efeito, né? Aí ele foi amparado por outras pessoas. Mas ele disse não ter mágoa do irmão. Olha que interessante, né? Se fosse já o Clarindo, aqui no outro caso, teria, né? Esse aqui não, esse já tem mais resignado, tem outras conquistas espirituais. Uma coisa para mim não ficou clara, que o irmão dele, na outra encarnação, foi o irmão também? Não ficou claro. Não ficou foi claro, revelada essa porque informação. senão... Mas eu penso assim, eu também pensei nisso, Senéia. Eu penso assim, que esse Henrique, ele é um espírito cruel, não tem muito vínculo com esse Léo aqui não. Ele nasceu ali pelo passado dele. Ele foi só aquele, né? O escândalo ali. O escândalo, na minha opinião, na minha leitura que eu faço. Porque o outro também ele não tinha muita maldade. E ele já perdoou dele, não tem nenhum vínculo com esse Henrique. Na minha opinião, então não tem. Eu também achei isso. Penso assim, né? E ele veio, esse Léo, só para aquela, já vamos ver aqui, só para a reparação da sua história. Não teve muito, na vida dele não veio muito para evoluir, não, ele veio só para aquele ponto. Era a programação espiritual dele, né? Aí diz o Silas: o conhecimento elevado adquirido em nossa organização, a Nação Paz, vale mais como teoria nobilitante, que nos cabe substancializar na prática correspondente, para que se incorpore em definitivo ao nosso patrimônio moral. Eis porque, depois do aprendizado breve ou longo em nosso instituto, somos novamente internados na esfera da carne. E aí é óbvio que, apesar de protegidos por nossos mentores, deveremos sofrer a aproximação dos antigos comparsas de nossos delitos, para demonstrar aproveitamento e assimilação do amparo recebido. Então, só entendendo, né? Nós já sabemos, vamos só revisar isso. Então, o espírito criminoso praticou um crime, violou a lei de Deus, ele vai para regiões de sofrimento. E lá ele é assediado, ele é torturado, aí ele é resgatado e vai para algum instituto. Aí tem um período onde ele fica lá estudando, trabalhando, ajudando. Mas isso não o exime de acertamento com aqueles verdugos que, por suas vezes, foram suas vítimas, quase sempre. Ele tem uma preparação, ele volta para a encarnação, né, aqui no nosso plano, mas ele volta com vínculos com esses verdugos, sejam eles encarnados ou desencarnados na condição de obsessores. Entenderam? Não exime. Aí que tem aquele acertamento, só que ele está mais preparado, o espírito, tem mais conhecimento, está mais calejado, por isso que ele pode ter êxito. Né? E também tem os amiguinhos lá de cima. Os benfeitores. Os benfeitores ali. É uma época, né? Eu lembro quando o Kardec pergunta que se os espíritos nos observam e tal, eles falam, de regra geral, tem uma multidão olhando para vocês. Eles falam isso em todos os lugares. Espíritos bons ou espíritos, né? Você vê que essa informação... O Raul Teixeira brinca, ele fala assim, no mínimo 8 ele fala. Um obsessor, um benfeitor, um espírito familiar, o anjo da guarda, ele vai falando, ele vai listando. É no mínimo 8. No mínimo 8, né? Você viu tanto que essa informação é importante, que quando a gente sabe que está sendo filmado, a gente naturalmente fica mais atento. Então, essas informações dos livros funcionam mais ou menos assim para mim. Eu me sinto observada. Denise, esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo. A gente vai alertar por isso. Né? Então, a história dele, a história do Léo, que foi o Ernesto, né? A história dele agora, nós entendemos tudo isso nessa trajetória de sofrimento. Porque quem está lá e não conhece a encarnação, fala, nossa... Olha, essa pessoa está lá no hospital de indigente, o irmão dele é tão rico. Meu Deus, o que essa pessoa fez para merecer isso? É igual quando a gente vê criança com câncer, né? Criança com câncer. Criancinha, 5 anos. Isso não impede de termos, claro, solidariedade, compaixão, caridade. Mas nos dá uma compreensão da lei divina. Que não há injustiça. Uma compreensão da lei divina. Onde a lei divina não conhece a palavra injustiça. Isso é nós que criamos. A lei divina não existe essa palavra injustiça. Ninguém sofre por injustiça. Né? Porque ele se torna um instrumento para... Tem um instrumento. Tem uma frase. Eu estava ouvindo aquela música O Bêbado e Equilibrista, que é linda, né? Mas tem uma frase, né? É Elis Regina que canta, né? Que ela fala: uma dor assim pungente não há de ser inutilmente.
Eu ouvindo essa música, né, fazendo caminhada, e ouvindo essa música, nenhuma dor pungente há de ser inutilmente. Olha como ele captou ali, quem escreveu, né, ele até desencarnou. João Bosco e Aldir Blanc. Que desencarnou, né, faz pouco tempo, é. Que escreveram a letra da música. Então, quem foi esse homem que agora, numa situação muito de penúria, muito de sofrimento, né? Ele foi o Ernesto, né? Veio de uma família abastada, como sempre, né? A prova da riqueza, segundo o livro dos Espíritos, é mais difícil de se sair com êxito da prova da riqueza, né? Onde era responsável pelo jovem irmão doente. A trajetória da vida dele vai ser idêntica à encarnação, que era o Fernando. Não sabemos se era o Henrique ou não, né? Eu acredito que não. Né, Fernando? Né? Não sabemos, né? Porém, preferiu a vida fútil proporcionada pela riqueza. Relegou o irmão em um quarto parecido com uma cela na residência. Não, e ele mandava 2 capangas soltar o irmão, deixar a noite inteira no relento. E ele tinha uma saúde forte que ele não morreu. No final das contas, ele matou. E a tuberculose que ele pegou, e ele trabalhando de vigia, toda a trajetória dele. Já o irmão ao relento, o irmão tinha bronquite, queria que complicasse, o irmão dele não desencarnou em razão disso. Ele foi, né, com um punhal e deu, né, atingiu o pulmão tudo e voltou com tudo isso. Foi abandonado pelo irmão, voltou com problemas mentais, igual o irmão também tinha. Depois ele foi vigia, ficou lá ao relento durante algum tempo e voltou com a tuberculose, que foi onde afetou também a morte do irmão. Essa é a lei da causa e efeito. Os amigos que estão assistindo pelo Facebook vão entender o que é a lei da causa e efeito perfeitamente com esse caso aqui. Não existe dor sem uma razão. Nenhuma dor há de ser, né, impunemente, não tem possibilidade, né, perante as leis divinas. Né? Aí diz o Silas aqui, né? Concluindo esse capítulo, né? Quando a nossa dor não gera novas dores e nossa aflição não cria aflições naqueles que nos rodeiam, nossa dívida está em processo de encerramento. Nós passamos por um ciclo de dor, mas nós não estamos criando dores para outras pessoas e nem para nós mesmos. Estamos só numa situação onde a família, às vezes, um emprego, um problema conjugal, um problema com o filho, que você não teve uma participação direta, mas você está sofrendo por aquilo. Isso é um sinal de expiação. Isso é expiar, com X, que é uma palavra tão recorrente no livro dos Espíritos. Expiar é pagar, e tem a ver com sofrimento, ao contrário de provação, que tem a ver com o futuro, que você se candidata para conseguir algo melhor no seu futuro espiritual. Isso é provação. E não está jungida a palavra sofrimento, provação, ao contrário da palavra expiação. Né? Muitas vezes o leito de angústia entre os homens é o altar bendito e que conseguimos extinguir compromissos ominosos, né? Tragédias, pagando nossas contas sem que o nosso resgate a ninguém mais prejudique. Nós pagamos sofrendo sem prejudicar ninguém. Bonito isso. Essa é uma ideia filosófica muito bonita, muito interessante. Agora no 18, resgates coletivos. Que texto extraordinário que o André Luiz conseguiu transmitir nesse capítulo aqui. Quantas questões que acontecem, nós espíritos perguntam para nós temos dificuldade de explicar para as pessoas. A gente não consegue explicar. Não consegue. Porque é difícil, não é fácil mesmo. Né? Temos que estudar, né? Temos que estudar. Aí eles estão com um druso, ali lá na Mansão Paz, e ocorre então um acidente aéreo. Né? Um avião cai, a partir disso se desenvolvem aqui os princípios desse capítulo. Né? Estão à frente de um aparelho que parece uma televisão, igual que no nosso lar, para nós não é novidade. Né? Agora que nós já passamos por todas essas obras, nós já estamos pulando agora. Eu tenho os amigos do Facebook que ficam admirados com algumas informações, porque não tem esse conhecimento, que nós já passamos por todos os livros, para nós já é normal, tranquilo. A live lá já é. Tem live também, lá é normal. Aí estão lá na televisão e aparece, né? Uma prece, um requerimento de um espírito desencarnado, e é captado pela televisão, essa prece que ele faz, né? E rogando a mansão, a remessa de equipe adestrada para a remoção de 6 de 14 entidades desencarnadas. Tinham 14, mas só 6 tinham merecimento para que tivessem um auxílio especializados. Todos terão auxílio, mas um auxílio mais demorado. Pode demorar uma semana. Ficar na primeira classe do atendimento.
primeira classe do atendimento espiritual são os que tiverem merecimento, né? Os que tiveram a primeira classe lá, talvez não é da primeira classe do atendimento. Mas esses tiveram, né? É claro que esses 6 têm os seus méritos próprios. Sim, é. Nós sabemos disso, nós sabemos disso, né? Por Você isso sabe é bom que eu a gente lendo ter esse capítulo merecimento, aí né? que me Acumular veio, merecimento. o que me veio à cabeça foi aquele acidente que teve na Cordilheira dos Andes, que eles ficaram quanto tempo para ser resgatados. E nesse processo, teve os que morreram na hora, teve aqueles que ficaram agonizando e teve os que serviram de alimento para os outros. Então, todo esse período, quanto tempo ficou até eles serem resgatados? Ou seja, nesse meio tempo teve aqueles que agonizaram e morreram depois de uma semana, morreram congelados, né? É verdade. Quer dizer, Um drama. está mais ou menos dentro disso aí. E teve aqueles que foram resgatados. Exatamente. Aí sobre o porquê ele se auxilia aos 6 e não aos 14, diz o Druso. O socorro no avião sinistrado é distribuído indistintamente. Contudo, não podemos esquecer que o desastre é o mesmo para todos os que tombaram. A morte é diferente para cada um. Esse é um princípio que nós temos Individual. que internalizar dentro de nós. Aqui é um caso aéreo. Se fosse um prédio que tenha pegado fogo, lá nas Torres Gêmeas, foram quase 3 mil mortos. Cada um teve Tem a uma sua... variável, né? Tem uma variável. Não teve ali... Com certeza não houve 2 atendimentos iguais, espiritualmente falando, às vítimas das Torres Gêmeas. Não dá pra houve... pegar duas mortes iguais, né? Só porque morreu junto, né? Isso, exatamente. Cada um é cada um. Porque cada um tem os seus méritos, sua história espiritual. Né? E que No trabalho momento- deve dar para a espiritualidade, né? O Nossa, é coletivo, uma orquestração né? tudo isso. Você para cá, você para lá, você fica... Tudo organizado. Primeiro o espírito estava lá, identificou o acidente, vamos ter que olhar lá o que está por trás, né? O espírito, e fez a comunicação com a maçã. Começa por aí. Talvez ele captou o pensamento de alguma prece, não foi dito. Né? Alguma coisa aconteceu, ele captou isso. Né? Que trabalho. Então, no momento serão retirados da carne tão somente aqueles cuja vida interior lhes outorga a imediata liberação. Vida interior um pouco mais disciplinada. Podemos falar horas e horas de vida interior, mas é o que nós temos falado em todos os nossos estudos aqui. Né? A auto-evangelização, mente equilibrada, esforço no bem, tudo que vai nos encaminhando para a vida superior sublimada. São vários elementos. Quanto aos outros, cuja situação apresente não lhes favorece, o afastamento rápido da armadura física, permanecerão ligados por mais tempo aos despojos que lhe dizem respeito. O gênero de vida que alimentamos no estágio físico dita as verdadeiras condições de nossa morte. É como nós levamos a vida. Né? Como que vai ser a nossa morte. E quanto mais nos submetamos às disciplinas do Espírito, que nos aconselham equilíbrio, sublimação, mais amplas facilidades conquistaremos para a exoneração da carne em quaisquer emergências de que não possamos fugir por força dos débitos contraídos perante a lei. Está no nosso comportamento. Alguns perguntaram, né, da questão da cremação ou de sepultar o corpo. Né? Não é bem isso que vai impactar o eventual sofrimento do espírito. Né? É sim a sua vida interior que ela teve durante a sua existência. Se ela não teve uma vida, vai sentir, vai ter uma repercussão dela dos vermes corroendo ou uma repercussão das labaredas de fogo da cremação. Haverá uma repercussão. Mas cada caso é um caso. Né? Pode ser resgatado antes de sentir qualquer uma delas. Né? Cada um, qualquer um. O sofrimento, vocês que escolhem. Né? Ou às vezes não sente nenhuma delas, né, Marcelo? Às vezes é resgatado muito mais. Não, mas é devagar. Lembrando os mártires que foram aos círculos máximos em Roma, muitos deles eram retirados do corpo algum segundo ano, porque eles já tinham uma alta espiritualização. Né? A Lívia, há 2000 anos, dela foi de leões. O leão, né, chegou perto dela, já dá um golpe com a pata dele, o espírito já se deu. Porque já tinha uma alta espiritualização. Né? Deixa eu fazer um parênteses, não tem muito a ver, mas está um pouco do que a gente está falando. Sim. Eu nunca me aprofundei muito em si, também não vi nenhuma. O que
a doutrina fala sobre a questão da cremação? O Emmanuel tem um texto que ele recomenda 72 horas antes da cremação. Meu pai, quando ele desencarnou em 2015, também ele foi cremado o corpo dele. E eu pedi lá no crematório que aguardasse 72 horas. Daí ele falou, Chico falava assim. Chico falava muito disso. O Emmanuel indicou isso. É só essa cautela. Até eu falei lá no crematório, daí o rapaz perguntou, você é espírita? Porque os espíritas pedem isso. Não, porque você veja bem hoje, eu perdi um tio agora, faz questão de 15 dias, por Covid, em São Paulo. E não é permitido fazer velório. E ele foi cremado e morreu, deu 4, 6 horas. Quebrou. Mas isso realmente, a questão de como o corpo vai perecer é irrelevante na questão, no sentido de que não se compara com a moralidade do espírito. Né? Tem um impacto, mas a moralidade é o fator determinante da desencarnação propriamente dita, no sentido de separação do espírito, né, perispírito do corpo físico. Né? Aí ele diz assim, né? Assim é que, diz o Druso, morte física não é o mesmo que emancipação espiritual. A palavra emancipação é libertação. Né? Então a morte física é uma coisa, a libertação é outra coisa, depende, né, muito dos valores morais e evangélicos de cada um de nós. Né? Agora, desculpa, eu vou só dar um... Sim. Agora você imagina a cremação de um suicida. Deve ser terrível. Mesmo assim, não tem como generalizar, na minha opinião. Né? Ainda vai ter um impacto da trajetória de cada um. Da trajetória de cada um. Entendeu? Mas para falar por esse sentido, ele vai sofrer também os verbos roendo, como eles sentem mesmo, segundo as narrativas. Não vai cair nisso. Vai dar na mesma. A questão não é mesmo como o corpo vai perecer, é a questão da moralidade, é isso que vai impactar. Claro que os espíritos vão dizer, né, principalmente, que a forma de como nós vamos perder o nosso corpo físico tem sim influência no momento. Essa influência, ela vai estar de acordo com a nossa moralidade. Isso que eu quero que vocês entendam. É a vida que a gente teve que vai determinar como é que vai ser a nossa morte. As conquistas espirituais. Eu costumo falar, nós espíritas, tecnicamente eu uso as conquistas espirituais. Mas, trabalhei na benevolência, na caridade, desenvolvi um espectro de amor melhor, soube perdoar melhor, me dediquei ao trabalho que me deu, né, que foi meu ganha-pão. Se eu estou envolvido numa atividade religiosa, se eu me entreguei a essa atividade religiosa verdadeiramente, tem tudo isso, em vários aspectos. Né? Mas quem julga é um só, é Deus. Né? O valor de tudo é Deus. A mãe da Luiz fala isso para ele, que o valor do bônus horas, quem vai dar verdadeiramente é Deus. Ela fala isso para ele. É Deus. Né? É Deus. Aí diz o Druso do porquê que André Luiz escreveu a obra dele. Prestem atenção, que são detalhes que passam despercebidos. Ele falando com André Luiz do Druso. É imperioso observar, porém, que vocês, Hilário e André Luiz, coletam material didático para despertamento de nossos irmãos encarnados. Você vê? Essa me arrepia. É nosso. Porque bem vermelho e amarelo, que é bem grande. É nosso. Bem grande para eu lembrar quando eu reler o meu resumo. Né? Quase todos eles, nós aqui, em fase importante de luta, no acerto de contas com a justiça divina. Quase todos para quem a obra é dirigida. Aí tem mais algumas considerações, o tempo nosso está indo embora. A caridade, o Druso diz. O roteiro que nós podemos, mais uma vez, relembrar, que vai nos trazer uma melhoria para o retorno nosso lá, né, para a nossa colônia espiritual. A caridade e o estudo nobre, a fé e o bom ânimo, o otimismo e o trabalho, a arte e a meditação construtiva constituem temas renovadores, cujo mérito não será lícito esquecer na reabilitação de nossas ideias e, consequentemente, de nossos destinos. Coisa de Druso, né? Coisa de Druso. E ele conclui o capítulo então, né? Não, tem que falar, pelo amor de Deus, eu esqueci da história principal dos dois lá. Quase eu esqueci, eu lembrei o dia inteiro hoje, do Ascânio e do Lucas. Observem essa história. O Ascânio e o Lucas eram espíritos muito já com um grau elevado de espiritualidade, lá no plano espiritual,
valorosos, trabalhosos, mas eles queriam ir para outros rolos espirituais, outras esferas espirituais, e não estavam tendo acesso, porque os benfeitores não estavam autorizando. E eles, mas como assim? Eu quero saber por que os benfeitores não estão autorizando. Eles foram, então, se submeter a uma operação magnética de lembrança do passado espiritual. Aí chegaram no ano de 1429, né, que teve lá, deixa eu ver onde foi aqui, né, onde eles haviam precipitado ali, né, 2 pessoas do alto de uma fortaleza, provocando a morte dessas 2 pessoas. E eles provocaram essa morte, e isso não tinha sido reparado perante a providência divina nos 500 anos seguintes. Nossa. E olha como a providência, como o princípio de que ninguém sairá sem ter pago o último ceitil, como Jesus foi preciso nisso. A conta estava pendurada. Né? Estava pendurada, mas eles tinham esquecido. Eles tinham esquecido disso, eu achei isso realmente extraordinário. Aí depois que eles tiveram acesso a essas informações, eles decidiram voltar, trabalharam na aeronáutica de maneira muito interessante e desencarnaram em uma queda também de avião. Mas tiveram uma vida digna. Em muitos casos vocês vão ver de cientistas valorosos, tiveram uma vida e mortes desastrosas, mortes horrendas. Repararam isso? Repararam? Sim, muitos cientistas. Sim mesmo. Tiveram aquela vida, né? Madame Curie, tudo bem que ela descobriu o rádio, e ela foi ao túmulo dela lá em Paris, e ela morreu vítima, né, da radioatividade. Né, dos estudos que ela fez, da entrega que ela fez, mas com certeza tinha alguma coisa no plano espiritual, né, da entrega que ela fez. Né? Mas enfim, a trajetória desses espíritos, eles foram impedidos de ter acesso a regiões melhores, superiores, porque não tinham ainda reparado a morte dessas 2 pessoas que foram jogadas de uma fortaleza em 1429. Por isso que a mãe do Lísias falou lá no nosso lar que ela e o marido só tiveram acesso a 300 anos de memória. Porque o Espírito foi dito lá na sessão, que é lá no departamento, né, eles não estavam preparados para suportar o que eles fizeram nos 300 anos para trás. Falou para ela. Por enquanto, vocês ficam nos 300 Melhor anos. não, né? Vamos reparar isso. Falou para ela. Mas olha o salto que Mas pode ser também- dado em poucos séculos. Pode ser dado um salto Pode, em poucos pode. séculos. Pode. Mas vai ter que reparar. Mas a pergunta dele também depois foi, depois que eles voltarem, vão Acender. retroceder de 500 anos para ver se tem mais alguma coisa pendurada? Ninguém sabe. E vão ter que retroceder. Ninguém vai ascender, subir, se não pagar tudo. Isso é da lei divina. Isso é da lei divina. Né? Aí diz Druso, terminando esse capítulo, é indispensável atender à justiça, e a justiça divina está inelutavelmente ligada a nós. Aonde ela está? Né? Na consciência. Uma vez que nenhuma felicidade ambiente será verdadeira felicidade em nós sem a implícita aprovação de nossa consciência. No capítulo 19, né, sanções e auxílios. Isso é muito bacana. Aí Druso já começa ali, né, falando sobre o problema das provas na experiência terrestre, né, alertáramos quanto à necessária renovação mental nos padrões do bem. É importante que nós tenhamos isso em mente, né, nossa renovação mental nos padrões do bem. Nós temos lido isso muito, mas temos que colocar em prática, mesmo que isso requeira um grau de dificuldade. É indispensável que todo mal que é praticado conscientemente expresse de algum modo lesão em nossa consciência. E toda lesão dessa espécie determina distúrbio ou mutilação no organismo que nos exterioriza o modo de ser. Nós sabemos que o nosso mal que fizermos pode impactar o perispírito, que impacta o nosso corpo físico. Nós sabemos disso. E diz uma frase que eu coloquei hoje lá no meu post que eu publiquei no nosso estudo. Né? A evolução para Deus pode ser comparada a uma viagem divina. O bem constitui sinal de passagem livre para os cimos da vida superior. O bem. Enquanto o mal significa sentença de interdição, de impedimento, constrangendo-nos a paradas mais ou menos difíceis de reajuste. A estrada deve ser pelo bem. Tem uma frase de Jesus no livro A Caminho da Luz, que ele veio a uma expedição aqui e os espíritos anotaram essa palavra, né? Essa frase, ele falou assim, Jesus, o bem, a evolução deve ser feita pelo bem. Jesus falou. Pode ser feita pelo mal, por meio da resgate, expiação, aprendizado. Pela dor, entendeu? Mas ela não deve ser assim. Pode ser feita pelo bem. Né? Temos que escolher, né? Aí o Druso, esse capítulo é muito profundo, né? Fala da dor, expiação, dor, evolução, dor, auxílio. Muito bacana isso.
Tem várias considerações. Nem toda dor vai ser uma expiação, porque eu violei a lei divina. Pode ser uma dor provação que eu escolhi para poder evoluir. Né? Uma dor auxílio, para auxiliar espíritos que estão em dívida, para poder contribuir com aquela... Né? Lembra a lei da cooperação? Uma mãe que dá luz para aquele... Que quer 5 espíritos. Né? Tem casos assim, que mãe reencarna com 5 espíritos que foram suicidas. Tem casos assim. Então tem vários... Essa é a dor auxílio. Então, tem várias espécies de dor, tem um espectro de dor muito grande que vai disciplinando as nossas vidas. Né? E, finalmente, o capítulo 20, eu tenho certeza que quem leu pela primeira vez, jamais, eu nunca passou, mas nunca passou pela minha cabeça que o Druso fosse o pai da história. E né? o Silas, que essa foi realmente um romance, né? Se um dia isso for, né? Para as telas, né? É apoteótico. Para um filme, uma série, né? Vai ser interessante, né? Aí então, estão lá, né? Faz 3 anos, né? Que eles estão na mansão. Aí foram resgatar um espírito que aparece ali, né? Com garras, né? As Nossa, era horrível. No estado ali, aí é feito o atendimento, o Silas atende, o Druso atende esse espírito na maca, e ela é um espírito de uma mulher, e ela grita, né? Deixa eu ver aqui. Druso, Druso, compadece-te de mim. E ele não tinha visto quem era, né? Aí ele caiu. Aí ele viu, né? Ele viu quem que era realmente, né? Era a Ida, né? A esposa a quem ele matou de ciúme, naquele plano diabólico que o Silas fez para se apropriar da fortuna. Naquele caso que ele conta lá para os obsessores Clarindo e para o... Qual é o nome do outro? O outro obsessor lá, né? Então, e o Druso era o pai que fez aquele, né? Lembra, né? Daquela bem da história. Ele deu e depois ele comete o suicídio. Vocês vejam que a mansão, pais, até os dirigentes tinham vínculos com, né, com um crime. E ele lembra naquela oração que ele faz quando o ministro Sanzio se materializa, André Luiz se questiona, mas por quê? Eles dão as lágrimas com a prece e falam, mas o Druso se coloca como o pior dos infratores, o pior, o pior dos criminosos, ele é o dirigente da mansão, como assim? Né? Ele é dirigente com subtentes, que é um espírito de envergadura espiritual significativa. E aí isso acontece. Né? Aí o Druso, ele faz, né? Ele cai de joelho e começa a chorar, um pranto insofreável. Sabe quando aquele momento da vida que realmente chegou, né, aquilo que nós mais queríamos que acontecesse, ou uma criança recebe, guardadas as proporções, o presente do Natal que ela ansiou pelo ano todo, e ela fica naquele estado de êxtase? Aconteceu com ele exatamente isso, né? Ele entrou no estado de êxtase e falou, né? Obrigado, Senhor. Os penitentes como eu encontram igualmente o seu dia de graça. Isso aqui dá para lacrimejar os olhos quando eu li, né? Agora que me devolves ao coração criminoso a companheira que envenenei no mundo, dá-me forças para que eu possa erguê-la do abismo do sofrimento a que se precipitou por minha culpa. E depois há uma cerimônia de transmissão de cargos, bem rápida, e Druso vai então começar a preparar a sua encarnação. Junto e com o Silas. Junto com o Silas. Junto com o também ia Silas. ser médico, a gente vê lá atrás, assim, falando disso. Ele queria ser médico. É ali que a coisa... E André Luiz encerra então, né, a promessa, e o Druso diz que um dia eles serão, se reencontrarão. E é isso, meus irmãos, né? Tem mais algum tempo, alguns minutos, mas é uma história extraordinária, né? Nossa. Eu já falei para vocês mais uma vez que eu me sinto mal de poder resumir as falas dos espíritos, né, superiores, principalmente porque cada parágrafo realmente encerra um ensinamento muito importante para todos nós, né? Mas na finalidade, o objetivo do nosso estudo realmente é dinamizar a leitura, né? Dinamizar a leitura, né? Mas realmente eu acho que para nós compreendermos os princípios do livro Céu e Inferno de Kardec, nós precisamos ter do lado a vibração e reação. Porque ali Kardec faz todo o panorama do Código Penal da Vida Futura, logo na primeira parte, quais são as consequências dos nossos atos, mas Kardec coloca a teoria, os princípios. Aqui vamos ver como isso se materializa. Então toda a obra do André Luiz tem esse propósito de trazer para nós, de forma mais materializada, os princípios que estão ali na obra de Allan Kardec, né? De obra de Allan Kardec. Mas eu tenho certeza que todos aqui gostaram muito da leitura, né? E que ela é valiosa para o nosso aprendizado. Eu tenho certeza que todos vocês se identificaram também com os personagens, um ou outro, né? Com a história de vida, parece comigo, num momento parece com, né? Com a família, a gente vai se identificando com aquilo. E esse é o propósito. E a gente vai se colocando no lugar de cada personagem, porque é a vida, né? Impressionante. É a vida e
A vida é isso, é dinâmica, né? Esse livro, né, o Ação e Reação, ele ensina para nós, entre outras coisas, entendimento do sofrimento humano. Por que que nós nos encontramos aqui na Terra em alguns graus de sofrimento? Por que que temos pessoas difíceis na família? Às vezes somos as pessoas também difíceis na família. Ensinou a necessidade da liberdade, do regramento da nossa liberdade, a sexualidade humana, a necessidade de sublimar isso. Enfim, é um espectro, né, de vários vetores da nossa evolução, do nosso progresso espiritual. Como diz o Druso, né, é para o nosso despertamento espiritual essas ideias. Despertamos, né? Como diz a Joana no livro dela, da coleção psicológica, desperte e seja feliz. Né? Temos que despertar, sair do sono profundo, sair daquela piscina dos peixinhos vermelhos, do lodo, que só pensam em comer e descansar. Né? Lá da introdução do livro Libertação. Temos que sair daquele lodo para podermos conhecer o rio, conhecer o mar que nos aguarda. Nós estamos aqui, né, com a cabeça para fora do lodo, eu acho. Entendeu? Querendo sair daquilo, né? E indo para outros horizontes espirituais. Mas o mais interessante de todas as obras que a gente vai lendo, sabe, nós estamos no 9º agora, passando para 10º, é o amparo. Eu acho que isso é um ensinamento assim, para todos nós, que nós não estamos sozinhos nunca, e sempre tem muita gente orquestrando a vida da gente, sim, tanto para o bem quanto para o mal. Mas sim, se a gente estiver focado em fazer o bem, a gente está muito bem amparado. Com certeza. É isso que sai, né, a lição, que nós somos tutelados pela espiritualidade superior. Meus amigos, então, para encerrar, nós vamos ler então Sexo e Destino. Como nós falamos, o próximo seria a Evolução em Dois Mundos. Só que vamos paralisar, terminar os dois romanceados, que é o Sexo e Destino, depois E a Vida Continua. Então, aqui a minha divisão aqui tem duas partes, são 14 capítulos. A primeira parte foi psicografada pelo médium Valdo Vieira. Ele ainda era espírita naquela época, então ele participou de alguns livros, né, com o nosso médium Franciscano Xavier. Depois ele abandonou o espiritismo e foi para outras... Conscienciologia. Mas a primeira parte é o Valdo Vieira que psicografa, e a segunda parte é o Francisco Cândido Xavier. Então, no próximo encontro vai ser a primeira parte, os primeiros 14 capítulos, e no outro, né, aí vai ser os últimos 14 capítulos. São 28 capítulos a obra, 14 e 14 depois. Tá bom? Boa leitura, aproveitem então e anotem, né, os principais, quem puder, os principais ensinamentos para a leitura posterior. Meus amigos, vamos encerrar então com uma prece. Já estamos no nosso tempo, né? Vamos agradecer a Deus essa noite calorosa de ensinamentos. Pedimos, Pai, mais uma vez, que possamos colocar de uma vez por todas em nossos espíritos esse conhecimento, que possamos ampliá-lo em nosso e em favor do nosso próximo, que possamos desenvolver cada vez mais os nossos bons sentimentos, liderados pelo amor que desce de vós. Ainda somos pequenos, Pai, ainda somos imperfeitos, ainda estamos num plano de provas e expiações, mas nós queremos entregar aquilo que nós temos de melhor para crescermos em sua direção. Pedimos assim, Pai, que nos proteja, que nos guie e que nos alimente com o seu amor divino e que penetra o âmago dos nossos espíritos. Pedimos igualmente amparo ao Mestre Jesus, que nos ilumine com o seu Evangelho e para que possamos trilhar com o Senhor Mestre esse caminho até o nosso Pai. E finalmente agradeço aos Espíritos amigos aqui presentes, que nos intuem, e pedimos que nos dê a proteção nessa semana que se inicia. É isso que pedimos, Pai, em Teu nome, hoje e sempre, assim seja.